Bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do Podneios by Uma. Hoje, nossa edição é especial ao Dia da Manicure e nós não podíamos iniciar de outra forma a não ser parabenizando essa profissão maravilhosa para você que trabalha com as mãos, que tem o dom de elevar a autoestima das mulheres e que colore não apenas as nossas unhas, mas o nosso dia. Tenham orgulho em participar dessa profissão, em fazer parte de tudo isso, da vida das mulheres, do cotidiano, do dia a dia. E nós, clientes, né, profissionais e clientes, os nossos dias não são os mesmos sem vocês. Uhul, palma, gente, que foi muito lindo isso. Você arrasou, amiga, de verdade. E eu que o diga, porque, gente, olha isso aqui, a minha mão. Aqui tem unha natural e unha artificial misturada, tá? Não dá pra perceber, inclusive. Mas quem que fez? Eu sou boba? Por que eu escolhi uma sócia maravilhosa dessa? É um combo. Ó, dá pra mostrar aqui? Ela é coruja super, né, gente? Super, lógico. Deu pra mostrar? Depois eu quero que vocês mandem, que vocês comentem qual que é. São duas unhas aqui. Uma é fibra de vidro. E a outra é no molde. Qual que é? Vamos ver se as convidadas... Peraí, gente, deixa eu me apresentar, né? Pra quem nunca assistiu o nosso podcast, eu sou Evelyn, sou fundadora, cofundadora, né, da Uma. E estamos aqui, né, nesse dia tão especial. E aí, com duas convidadas, só que eu não posso testar agora, porque senão elas já vão saber quem que é as nossas convidadas. Verdade. E a gente vai fazer um suspense, né? Vai, porque assim, quem assistiu a segunda edição, a primeira edição, perdão, agora é a segunda edição, sabe que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, amiga. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos com duas profissionais incríveis. Elas agregam demais ao nosso mercado. E elas vão contar o dia a dia delas, né? Que elas também passam por dificuldades. Como foi que elas fizeram para chegar aonde elas estão hoje. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive, antes de vocês continuarem, né, assistindo, entra lá. Curte, comenta, compartilha com aquela manicure que você adora, com aquela profissional que aqui eu tenho certeza que vai ter muita coisa maravilhosa para vocês, de inspiração dessas nossas duas convidadas incríveis, que a gente está assim em êxtase. E vocês vão ficar mais ainda quando vocês descobrirem quem são. Posso contar? Hoje. Posso contar quem? Vou apresentar uma delas. Conta uma, vai. Uma só? Então uma tá bom. Só. Uma delas, ela tem 30 anos, ela é casada, ela é uma empreendedora de sucesso e vou dar uma dica. Ela é a queridinha das famosas, hein? Meu Deus do céu. Algum palpite, gente? Nós estamos aqui com a Vicky Porto. Seja bem-vinda, Vicky! Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito ansiosa também. E acredito que a gente tem muito aí a agregar, né? Para o pessoal que vai assistir. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Nós que agradecemos, Vicky, sua presença. Que a gente sabe também a correria que você vive. Muito. Então, assim, tê-las, né? As duas aqui, pra gente né, assim, a gente fica extremamente grata. E eu tenho certeza que vai agregar muito, né? Vai, demais. Na vida de todo mundo que está ouvindo, que está assistindo a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. Então ainda vai ter muito conteúdo legal aí para vocês. É isso aí. E quem é a próxima, amiga? A próxima convidada, gente, é uma parceira maravilhosa da Uma menina, mulher incrível. Tem 24 anos, tem o seu estúdio, tem a sua equipe estruturada, tem um engajamento absurdo. É verdade? É um nível de influência, assim, que a gente pouco vê, né? Assim, porque existe, às vezes, meninas, a gente se prende a número de seguidores, né? A ficar, quantos seguidores eu tenho e tal. Mas, além disso, quando você faz um trabalho com verdade, a gente vê o resultado. E essa nossa convidada é a Letícia Pênis. Bem-vinda, Lê!
Gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu me sinto honrada de estar próxima a mulheres incríveis. A Vicky, que eu sempre admirei. Tenho uma grande honra estar ao lado de mulheres como vocês aqui. A Carol, a Evelyn. Então, eu tô me sentindo aqui perto de encontro de milhões, gente. É incrível estar próxima a vocês. E eu espero poder agregar muito também com o meu conhecimento aqui hoje no podcast, com o meu dia a dia. Poder auxiliar vocês um pouquinho mais a não desistirem, a ver que somos como vocês, né? Passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos perrengues. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. É verdade, Lê. Muito obrigada por você vir, né, de longe aqui prestigiar a gente. E eu tenho certeza que você também vai agregar muito hoje. É verdade, meninas. E assim, a gente recebe diariamente, eu tenho certeza que vocês também, perguntas acerca de um todo, né? E assim, a pergunta que todo mundo faz. Primeiro eu vou direcionar para a Vicky. Vicky, como que você começou no mercado? Porque você tem uma história super bacana, né? Você cursou engenharia. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, eu sou engenheira civil de formação. Trabalhava em obra mesmo, no meio da peãozada, com equipe, liderava equipe. Fiquei 5 anos na área, na profissão, atuando. Engenharia nunca foi uma paixão para mim. Eu fiz pelo financeiro. É a profissão do futuro, faz o que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. Enfim, meu pai que pagava a faculdade, eu tive que aceitar, fiz. Eu costumo dizer que eu não amava a profissão, mas eu amava a empresa que eu trabalhava na época. E queria morrer lá dentro, sabe? Enfim, trabalhei 5 anos, o mercado, enfim, entrou em crise, fui desligada da empresa, me vi perdida. Eu era cliente da Carol, inclusive, há muitos anos, desde o comecinho, né, Carol? Desde o comecinho. E fui cliente, eu sempre gostei de alongamento, sempre usei, sempre fui muito vaidosa, mas nunca me imaginei na área. Fiquei 3 meses em casa procurando emprego na minha profissão de formação e não encontrava. E aí a Carol começou a anunciar que ia começar a ministrar curso. E aí foi quando eu falei, vou fazer esse curso. Eu gosto, que eu acho que pra mim, assim, no meu ponto de vista, você gostar já é 50% do caminho andado. Nossa, maravilhoso. E aí eu peguei e falei, vou fazer esse curso. Foi aquela guerra, né? Porque como assim uma pessoa formada numa faculdade tão difícil, tem toda aquela questão de status, né? Poxa, engenheira civil, agora vai virar manicure. Como assim? E aí, depois de 2 meses, consegui convencer meu marido, as pessoas do meu convívio, a entender que eu queria fazer o curso, mas a princípio era só um plano B. Vou fazer, vou ganhar dinheiro para ir pagando as contas que estão chegando, o dinheiro já tinha acabado, depois eu volto para minha profissão. Era essa a minha intenção. E aí eu fiz o curso, achei que eu tinha tido um bom desempenho e comecei atendendo a domicílio. 1 semana assim que eu fiz o curso, eu já comecei fazendo das amigas, das conhecidas e me divulgar nas redes sociais. Com os 2 para 3 meses que eu estava atendendo a domicílio, eu ia assim, onde me chamavam, casas de alto padrão, comunidade, onde me chamavam eu só ia. Meu marido às vezes falava assim, Vitória, você olhou no Google Maps, viu a região? Eu falava, olhava nada, eu só ia. E isso nós estamos falando de quanto tempo, Vicky? 2017. Fazem quase 5 anos. Agora foi em julho que eu fiz o curso. E aí eu comecei e eu fui me encantando pela profissão. A arte de transformar foi algo que começou a mexer comigo. De você ver aquela mão, muitas vezes, não tão bonita. Ou uma pessoa que fala assim, acabei de me separar e eu quero dar um up no meu visual. Vem lá e aí vê a unha feita, aquele sorriso. Aquilo começou a mexer comigo, sabe? E eu sempre falei que eu queria trabalhar com a felicidade das pessoas. Mas ninguém entendia. E aí eu vi que eu poderia fazer esse trabalho e automaticamente trazer felicidade para quem estava recebendo. Sim. E eu fui me apaixonando, me encantando. E eu já comecei, assim, a respirar a unha. Eu acordava vendo unha, dormia vendo unha, só pensava em unha. E aí eu ainda fiquei 6 meses, porque até então, digamos, não é que eu não aceitava, mas que o meu ideal de vida, que eu queria para mim, era ser funcionária. Porque eu queria ter aquela falsa segurança, sabe? Falsa segurança, porque né? estabilidade CLT. não existe, Exatamente, né? mas eu tinha isso na minha cabeça. A gente vem de uma cultura assim, né? Faculdade, um bom emprego. A sociedade impõe isso pra gente, né? E a gente manada, cresce né? acreditando Todo nisso. mundo tem que estudar, Exatamente. se formar e né, arrumar um seguir esse emprego. trajeto, exatamente. E aí eu comecei, ainda fiquei 6 meses procurando, mas eu já não me via fazendo outra coisa.
né? E aí fiquei 8 meses atendendo a domicílio, até sentir a necessidade de ter um espaço físico, né? Por conta da demanda e assim por diante. E aí foi quando eu comecei a ter o meu espaço. Foi a primeira unidade, que é na região do Carrão, Tatuapé, ali da Zona Leste de São Paulo. Nossa, que bacana, gente, tá vendo? Que incrível, né? Não, e assim, cursou engenharia, né? Trabalhou na área. E pra falar pra família, né? Eu vou ser manicure. Eu vou fazer um curso de unhas. E Foi uma barra enfrentar isso, né? Pois é, porque assim, eu imaginei que você tinha feito, eu acho que também algumas pessoas devem pensar que você tinha cursado a faculdade e não, você exercia, ou seja, teoricamente você tinha uma profissão já, né, pré-estabelecida e você Resolvi mudar. Na verdade, Às a vezes- crise, né? Às vezes até a gente pensa isso, né? Trabalhar como manicure é um plano... A gente sempre pensa que é um plano B, né? Até a gente... É difícil a gente aceitar que a manicure é uma profissão onde você consegue ali mudar a sua vida, né? E auxiliar a mudar a vida de outras pessoas. Então, até pra gente conseguir aceitar isso, né? Tipo, não, a manicure é um plano B. Depois que a gente consegue ver, não, tem possibilidades, a gente consegue evoluir, a gente consegue, né? Como Até qualquer porque outra quando a gente profissão. tá de fora, a gente não faz ideia da imensidão que é o nosso mercado, né? Das tantas possibilidades que a gente encontra ali e como é possível você empreender e ter sucesso na área, né? E quando você começou, ainda não estava como hoje, né? Não. A gente consegue acompanhar o crescimento da área. A gente não tinha referências nas redes sociais, né? A gente não tinha alguém ali para se inspirar que contasse que realmente a nossa profissão é um sucesso, né? A gente veio desbravando aí esse mercado, não é verdade? E é o que eu disse, inclusive, na outra edição. Porque, assim, eu não sou neio, né? Mas, assim, eu amo me cuidar, sou super vaidosa, né? Inclusive, eu já falei isso aqui. Eu conheci a Carol assim, eu era cliente da Carol. E eu rodava o mundo, enfrentava trânsito, tudo que... Literalmente, para poder fazer com ela, assim, no estúdio dela, né? Que as profissionais também que trabalham com ela são maravilhosas. Por quê? Porque a gente se sente incrível. Tem dia que a gente não tá tão bem. E assim, você sai com uma unha feita. Aquilo te empodera de uma forma, né? E então, é aquilo. A manicure, ela é muito mais do que... no sentido de, ela faz as unhas. Ela transforma vidas, ela traz autoestima, ela traz beleza, ela traz confiança. Exatamente. Não é verdade? E quando você se dá conta disso, quando a própria profissional se dá conta do poder que ela tem, que ela exerce na outra pessoa, aí eu acho que tudo começa a mudar, né? Eu não sei vocês, mas eu sou virginiana, então quando eu saio de casa, eu tenho uma planilha de Excel na minha cabeça. Cabelo tá ok, a maquiagem tá ok, a roupa tá ok. Ai, a unha não tá ok. Ah, então parece que nada tá ok. Exatamente. Parece que a gente não tá arrumada. É horrível. Isso mesmo. Inclusive, Lê, como que você... Conta pra gente também como que você começou, o que te motivou a começar nessa profissão? A minha história é muito parecida com a Vicky, olha só que legal, né? A gente aqui se conecta muito, né? Que é legal isso. Eu comecei há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu comecei em 2016. Eu trabalhava numa papelaria. Então, ali eu trabalhava das 7 da manhã às 18 horas da noite para ganhar ali, né, os meus mil reais por mês. E eu amava trabalhar lá, porque, cara, eu mexia com livros, eu mexia com lápis de cor, cores, né? Então, eu sempre amei muito trabalhar com essa coisa de arte, né, de cores. E aí, eu me via ali presa a um cotidiano, né? Eu nunca gostei muito de ficar ali presa num dia a dia. Tipo, todo dia é isso, aquela coisa maçante, sabe, do dia a dia. E eu falava sempre muito isso, que eu queria trabalhar com algo que me possibilitasse, que me trouxesse para mim uma coisa diferente no meu dia a dia. Então, cada dia você vai fazer alguma coisa diferente, você vai ter várias atividades. Um dinamismo. Você nunca vai cair no cotidiano ali, né? E ali eu tava presa a isso, então eu falava, eu preciso mudar isso. E aí, olha só pra você ver, eu queria cursar gastronomia. Nada a ver. Eu amava cozinhar, então eu gostava muito disso. Eu falei assim, eu vou fazer um acerto aqui na empresa, né? E vou pegar esse dinheiro e vou investir na faculdade, no curso de gastronomia. Aí eu saí da empresa, eu acabei que gastei todo o dinheiro.
Novinha, 17 nunca, né? anos. Gastei todo o dinheiro. Falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu lembro que na época, meu pai e minha mãe... Meu pai é de Natal, né? Rio Grande do Norte. Sou filha de nordestino. Legal. que E ele bom. tava... A minha mãe tava indo viajar junto com ele. Eu também tava indo pra conhecer minha avó. Porque eu não conhecia ela, né? Depois de grande. Só conhecia quando eu era criança, mas nem lembrava mais. Então, a gente tava indo pra conhecer minha avó, pra ver os familiares, tudo. E aí, minha mãe queria ir com as unhas bonitas. E aí, veio uma moça em casa e fez o alongamento nela. Gente, eu achei aquilo incrível. Tipo, a moça tirar as maquininhas, o motor, a cabine, passar o produto, colocar dentro da cabine, secar e lixar. Eu falava, cara, que coisa incrível. E aí, um belo dia, eu fiz o acerto, né? Recebi o dinheiro, acabei gastando tudo, então eu estava desempregada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora, né? E aí, eu vi essa moça fazendo alongamento na minha mãe. Falei, cara, será que não vai dar certo? Eu perguntei pra ela, viu, como é que você aprendeu a fazer alongamento de unhas, né? Dela, você não precisa de curso, não. Só ver vídeo no YouTube, assiste lá o vídeo no YouTube que vai dar tudo certo. Falei, cara, que fácil, vou fazer isso. Comprei um kitzinho bem baratinho, acho que todo mundo já teve esse kit da Lina. Do Mercado Livre. Do Mercado Livre, quem nunca? Comprei e comecei ali ver vídeo e comecei a aprender a mexer, né? Só que os vídeos no YouTube, às vezes, eles acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento, né? Você precisa ter ali uma mentora, uma pessoa para te auxiliar nessa trajetória, você né? falar sobre isso, Lê, porque a gente percebe muitas profissionais que justamente falam, eu assisto um vídeo e eu consigo facilmente também fazer uma unha. E lógico, você pode até conseguir pegar dicas, mas também isso Te atrapalha. pode te atrapalhar muito, né? É a obesidade, né, de informações ali, né? A obesidade de conteúdo. Então, eu recebi muito conteúdo ali e eu não conseguia assimilar aquilo. Então, como é que eu faço? Eu faço do jeito que essa pessoa está ensinando, ou do jeito dessa, ou do jeito dessa, eu ficava muito confusa. Obviamente, não durava nada, né? Fazia o alongamento na minha mão, ia tomar um banho e caía tudo no banho. Falava pra minha mãe, não vai dar certo, não consigo. E aí, minha mãe falou assim, não, calma, a gente vai procurar um lugar para você fazer um curso. Aí, eu achei uma moça em Itu, a Lu Nunes, foi minha primeira instrutora. Hoje, ela é minha aluna. Olha só que legal. Olha que bacana. Olha que incrível. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, quanto que é o curso e tal? Ela falou, é tanto. Eu falei, putz, não tenho esse dinheiro, né? Mas tudo bem, não tem problema e tal, muito obrigada e tal. Aí nesse curso, ela dava várias técnicas em um curso só. E aí eu falei pra ela assim, aí eu falei, beleza, desliguei o telefone e daqui a pouco ela me ligou. Ela falou, Lê, você precisa aprender todas as técnicas? Eu falei, não, se você me der a direção de uma técnica, já vai ser o suficiente pra mim. Ela, então eu vou fazer X pra você então aprender essa técnica. Falei, fechou, com Divulgue certeza. qual foi a técnica. Foi a primeira técnica, foi gel moldado. Olha que bacana. Eu aprendi o gel moldado. Daí eu fui lá em Itu, passei o dia todo com ela lá. E, cara, foi incrível porque eu senti tanta presença de Deus ali naquele momento, a presença... Sabe, eu nunca me senti tão assim firme num propósito. Eu não entendi o que era propósito, né? As pessoas falam muito sobre isso, né? Eu tenho um propósito na minha vida. E eu nunca encontrei, eu não tinha essa sensação de propósito na minha vida, porque eu vivia presa dentro de uma empresa. Então, eu estava presa ali àquele cotidiano. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu mexi com alongamento, quando eu fiz o primeiro curso, eu comecei a entender sobre isso, eu falei, cara, eu tenho um propósito na minha vida. É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, até o último dia da minha vida. É isso que eu vou fazer. E aí eu senti isso tão, sabe, queimando dentro de mim. Eu falei, cara, eu tenho que estar nessa profissão. E aí começou, né? E aí foi indo. Logo nessa época, eu estava conhecendo o meu esposo. Então, a gente começou a se conhecer. Eu conheci ele fazia uma semana, ele emprestou o cartão dele pra comprar produto. Eu falei, meu filho, se eu sumisse, você ia ficar com a dívida aí. Ele já fez um investimento assertivo, né? Com certeza. E ele acreditava mais na profissão do que eu mesma. Que Porque eu legal. falava assim, não, tá acontecendo isso, não tá dando certo. Ele, não, amor, firme, vamos, bora, vai dar certo. Acredita, olha o potencial da sua profissão, que não sei o que, não sei o que. Ele sempre acreditou muito. Eu falo pra ele que parecia que ele tava com uma bola de cristal. Ele tava adivinhando o que ia acontecer daqui 1 ou 2 anos. E ali eu fui firme, hoje eu tô na área faz 6 anos. Hoje eu ministro cursos presenciais, online, tenho uma equipe lá que auxilia eu nessa etapa aí de transformar mãos, né? Eu sempre, quando eu comecei com a equipe, eu pensava muito isso, né? Eu quero ter uma equipe porque eu acredito que várias pessoas precisam ter o meu trabalho em mãos. Eu não conseguiria dar conta disso, né? Eu quero que mais pessoas tenham o meu trabalho em suas mãos. E eu não conseguiria fazer isso sozinha. Então, por isso que hoje eu tenho uma equipe para me auxiliar nessa etapa aí de transformar a autoestima das mulheres. Mas quando você iniciou com a equipe, Lê, da
da onde surgiu? Você estava com a agenda lotada e aí você viu a necessidade de contratar alguém? Ou você já começou imaginando, não, eu quero ter um salão, eu quero ter uma equipe para poder fazer a gestão? Qual foi a necessidade? Foi necessidade ou já foi, na verdade, um projeto seu? Na verdade, não. Eu acredito que todas nós, né? Quando a gente começa na profissão, a gente nunca imagina a proporção que isso pode tomar, né? A gente nunca imagina onde a gente pode chegar. Então, quando eu comecei na profissão, para mim, o meu auge seria construir uma salinha no quintal da casa da minha mãe, que eu morava com ela. E aquilo ali, para mim, seria tipo, uau! E ter uma agenda cheia. E ter uma agenda cheia. Para mim, isso era o auge. As coisas foram acontecendo com uma frequência. Tipo, eu nunca imaginei que eu poderia alugar um espaço, pagar um aluguel de um espaço, ministrar curso, ter equipe. Então, tipo, eu nunca pensei nisso, nunca foi um plano. Foi acontecendo mesmo ali com muito trabalho duro, todos os dias. E quando eu fui vendo, a minha agenda estava cheia, eu não conseguia mais dar conta, eu já estava, tipo, amarrotado, então eu falava exatamente esse propósito. Eu quero que outras pessoas tenham o meu trabalho em suas mãos, então eu vou capacitar outras pessoas para me auxiliar nessa etapa aí. E aí foi fluindo. E aí você foi contratando uma a uma, ou você já contratou mais de uma pessoa? Elas já vieram sabendo, ou você que capacitou? Como que funcionou? No começo, a Vicky também, né, ela vai confirmar isso para mim, há 6 anos atrás as coisas eram muito diferentes, né? Muito. Então, tipo, não tinha muita profissional que trabalhava com isso, eram poucas pessoas, então, tipo assim, a maioria era iniciante, nem sabia o que era alongamento. O que é o alongamento? Então, era uma coisa, assim, muito ainda... Claro que a gente ainda tem muito que evoluir ainda na nossa profissão, mas era uma coisa ainda mais escondida, era uma coisa ainda mais... um suspense, né? Tipo, o que é o alongamento? Então, eu peguei muitas meninas que não sabia nem tirar cutícula. E aí eu peguei essas meninas, capacitei desde o início. Aí quando a agenda delas lotava, contratava mais outra pessoa. Então, conforme a demanda, eu fui contratando. Que bacana. Meninas, e é uma coisa muito legal que eu peguei, assim, ouvindo a história de vocês, aí a introdução de como vocês começaram, que a importância de a gente não se subestimar e também nunca comparar o processo do outro com o seu. Por exemplo, tanto a Vicky falou, fez o curso com a Carol, né? A Letícia fez o curso com uma outra profissional que hoje ela dá curso. Muito legal. Para profissional, né? Que ensinou ela. Ou seja, o que a gente tira de lição disso? Que o mercado tá aí para todos, né? Que às vezes a gente olha uma pessoa ali como referência, e lógico, você tem que ter uma referência, assim, porque eu acredito que isso te ajuda a chegar lá, mas que não é impossível, né? Que se você tiver dedicação e ter a sua própria... se especializar e não desistir, você pode chegar aonde você quiser. Exatamente. E eu acho que uma palavra-chave também, Evelyn, é o comprometimento, né? A responsabilidade de você realmente fazer o negócio acontecer, né? Eu lembro que quando você foi fazer o curso, você teve algum imprevisto familiar, não foi? Foi, verdade. Que você me ligou e falou, Carol, eu não vou conseguir chegar no horário, alguma coisa... Eu tinha um parente meu, tinha falecido no dia. Isso. E aí você falou que ia ter que ir no aí eu falei assim, enfim. Carol, eu preciso ir no velório. Só que eu tava naquele impasse dentro de casa, porque assim, todo mundo contra. Eu falei, se eu não fizer hoje, eu não vou fazer mais. Eu ansiosa também pra fazer, pra ter algum norte na minha vida. E aí a Carol ainda falou assim pra mim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Na hora do almoço, se for, você corre lá no cemitério, depois você volta... E eu continuo e fico com você até mais tarde. Eu falei, então eu vou fazer isso. Aí que eu fui condenada, né? Como assim? O pai da sua prima morre e você não vai, você tá com ela todo fim de semana e você não vai. De um curso, né? E eu peguei e falei assim, eu vou, não tem mais o que eu fazer. O meu apoio eu já dei pra ela, eu vou. E eu fui fazer o curso, aí na hora do café eu saí, depois eu voltei e deu tudo certo. Né? Então, assim, tive esse impasse, mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu precisava fazer acontecer. Eu não tinha uma segunda opção, sabe? Eu tenho uma segunda opção. Quando eu aluguei o primeiro espaço, foi isso, ficou batendo mesmo na minha cabeça. Falei assim, eu preciso fazer acontecer. Mas e se não der certo? Eu falava para as pessoas, não tem como, eu não tenho essa opção. Eu tenho que fazer dar certo. Eu vou tentar até dar Olha certo. que máximo isso, gente. Olha a determinação. E é o que eu falo. Às vezes alguém olha e fala, foi sorte, olha que sortuda. Olha isso, gente. É o mindset das duas, né? E é muito importante a gente contar isso. Porque eu recebo muito mensagem assim, na época que eu mais ministrava curso, as meninas falando, mas eu não tenho ninguém que me apoia. É muito difícil começar sozinha. E, poxa, você não tinha ninguém que te apoiasse. No dia do curso, aconteceu tudo para
que você não estivesse lá, né? E mesmo assim você se formou e foi contra tudo e todos, né? Contra a condição financeira, você não tinha um espaço lindo para atender, você não tinha uma equipe, mas você foi a domicílio. Você mesmo falou que nem olhava aonde você ia. Eu só ia. Eu já atendi em porão, em cabine de estacionamento. Nossa, gente, era cada situação. E uma coisa bem que eu sempre falo muito também, inclusive para as minhas alunas, começa do jeito que dá, com o que você tem. Sabe por quê? As pessoas ficam esperando muito aquele momento certo. A hora que eu tiver dinheiro, a hora que eu tiver pronta, a hora... Gente, pelo amor de Deus, começa do jeito que tá, com o que você tem. Faça a sua oportunidade, É o né? cenário perfeito, né? As pessoas ficam esperando o cenário perfeito. O celular de última geração. Gente, não existe. Tem que correr atrás. Eu sou uma pessoa de muita fé também. E assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que quem tem quer o melhor pro seu. E eu fico pensando, se Deus é pai, tão misericordioso, que olha pela gente, e não tem como você estar se esforçando, ele em algum momento que ele te achar pronta, ele não estender a mão e falar, não, já se esforçou bastante, deixa eu dar uma ajuda aqui, né? Então, assim, não tem como, gente. No meu começo não foi fácil. Meus clientes procuravam esmaltinho necessaire, meu espaço não era bonito. Eu ouvi muito que, é grande demais pra você, você tá dando um passo maior que sua perna. Olha isso, gente. Várias coisas, né? Tá tão feinho. Eu costumo dizer que acho que Deus colocou uma venda, assim, nos meus olhos, porque eu falava... Você já chegou a receber de cliente, esse feedback? Nossa, quando chegava um carrão na minha porta, tipo um carro melhor, eu falava assim, Senhor Jesus, tem misericórdia. Como que eu vou... né? Abençoa minhas mãos. Porque assim... eu não tinha estrutura. Se você ver as fotos do meu espaço no início, eu realmente comecei com o mínimo do mínimo. Eu comecei com 2 mesas, comprei no cartão da minha mãe, inclusive, que na época nem Nome Limpo eu tinha. Peguei as cadeiras da minha mesa de jantar, minha mãe emprestou 2 poltronas, uma amiga me emprestou o filtro da casa dela. E eu comecei, do jeito que dava, com o que tinha. E eu já cheguei a ouvir, nossa, mas tá tão feinho, não dá pra você... E eu falava assim, é que ainda não deu pra arrumar. E eu tinha noção que não tava, né? Mas assim, às vezes eu costumo dizer que eu mostrava meu espaço com tanta empolgação que parecia que eu já tava visualizando ele do jeito que ele é hoje. Olha só, mas que no legal. início, hoje eu vejo as fotos e falo, gente, eu mostrava para as minhas amigas e eu até falo, gente, como que eu falava tão empolgada, eu fazia vídeo para, tipo, mostrar, olha como tá aqui. E foi tudo assim muito devagar, não foi rápido, né? Porque quando você aluga um espaço, os custos, né, são maiores, então de aluguel, água, luz, enfim, as responsabilidades, né? Então costumo dizer que eu demorei assim 1 ano e meio para deixar ele do jeito que eu queria. Fazer fachada, tudo que é muito caro, né? Mas assim, não tem como você se esforçar, ser constante, persistente e não dar certo. A nossa área é uma área muito próspera, muito próspera. Não tem como não dar certo se você se esforçar. Mas não tô conseguindo. Se esforça mais, você não tá se esforçando o suficiente. Gente, e assim, eu acho que a gente brasileiro, a gente tem também muito a síndrome do cachorro vira-lata, né? Porque... síndrome é essa? Conta pra gente. Não, de a gente achar que sempre, assim, o que vem de fora é melhor, que as russas são... Lógico, elas são referências, a gente sabe disso, mas assim... as brasileiras também têm um nível de trabalho, né, maravilhoso. Recentemente eu viajei para os Estados Unidos e eu estava falando para a Carol. A gente sabe que tem até pesquisa, né, falando em números. O nosso mercado ainda tá assim, em plena expansão. Vocês concordam? Tem muito que crescer, né? Tem muito o que crescer. Nos Estados Unidos, hoje, mais de 90% das mulheres já usam algum tipo de alongamento ou esmaltação em gel. Então, assim, tá aí. Europa, a mesma coisa, 86%. E agora, recentemente, há 20 dias atrás, eu estive nos Estados Unidos e eu tirava foto que eu não aguentava e mostrava pra Carol. Eu falei, você vai ser lixada aí, porque ela tirava foto, eu falava, ninguém tá vendo você tirando foto da unha de todo mundo. Porque assim, a maioria das mulheres usam. E assim, um trabalho que assim, grosseiro, sabe? Feio. Uma unha sem curvatura, sem delicadeza. E eu falo assim, gente, a gente é muito bom, né? Aí é o que eu falo,
Acho que é legal você pegar nessa pauta, Evelyn, porque muitas das vezes a gente valoriza algo de fora, né? Quando a gente tem grandes profissionais aqui no nosso país, né? A técnica de fibra de vidro mesmo que a gente trabalha é uma técnica brasileira e muitas das vezes não é valorizada, né? Muitas das vezes as pessoas se questionam tanto. Então, temos tantos profissionais excelentes aqui no Brasil e muitas das vezes as pessoas ficam, mas eu vou lá pra fora. Mas, gente, vamos valorizar nosso país, os profissionais que a gente tem aqui, porque a gente estuda pra caramba, a gente se dedica pra caramba pra oferecer o melhor pra todos os nail designers aqui do Brasil. Então, a gente tem muita profissional boa, produtos bons. E os valores de alongamento, assim, lá fora, que é um caríssimo, absurdo. E aqui, como que vocês lidam com essa questão de preço? Né? Bom, eu tenho duas unidades, né? Uma nos Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, e outra na Zona Leste. Quando eu formei o meu preço, eu vou falar mais ou menos a minha linha de raciocínio. Tudo bem, quem cobra muito caro, mas eu penso assim, se eu cobrar um valor absurdo, a chance de eu ter recorrência do meu trabalho é baixa. Porque a pessoa vai colocar para um evento, para uma questão, sei lá, um caso atípico, e eu quero essa cliente todos os meses comigo. O que eu fiz? Calculei, apertei dali, enfim, fiz cálculos, sentei, pensei. E o meu preço é um preço que está dentro do mercado. E eu adoro quando eu ouço alguém falar assim para mim, nossa, eu pensei que era muito mais caro. Porque isso mostra que, além do preço, o meu trabalho tem valor, né? Que as pessoas veem qualidade e falam assim... Incrível você falar sobre isso, o valor. Poxa, eu gosto que a minha cliente tenha aquela sensação que ela está pagando menos do que você está entregando mais do que ela está pagando. Exatamente. Over delivery, né? Entregando mais do que o prometido. E assim, eu consigo... Aí eu fiz conta, tudo. Ainda mais quando eu abri a outra unidade, né? Porque, querendo ou não, nos Jardins, os custos são mais altos. E você precisa se adequar. Exatamente. Eu falei, não, eu quero manter o mesmo preço. Você mantém o mesmo preço? O mesmo preço. Se você for na minha unidade da Zona Leste ou da Zona Oeste, que é onde é os Jardins, você vai pagar o mesmo preço. Que tanto de uma cutícula, cutícula, esmaltação, tudo é por igual, né? Então, assim, eu acho muito importante isso e para a gente realmente manter a recorrência. Então, digamos assim, que quando eu ganho mais na questão do volume do que, né, no preço em si. Mas eu prefiro porque eu atendo todas as classes. Eu atendo A, B, C e D. Então, eu atendo, por exemplo, aquela pessoa que vende um VR para fazer a unha comigo todo mês, como eu atendo uma pessoa que chega na minha porta com segurança milionária, né, digamos assim. Então, eu atendo todos os públicos. O meu valor hoje se adequa, né, o meu preço a todos os públicos. Olha, que legal. E isso é muito bacana, não te cortando, amiga, porque você consegue padronizar até isso, Exatamente. Né? Então, se você tem um projeto aí de expansão, a pessoa vai poder ir no Espaço Vic em qualquer lugar e ela vai pagar, né? Exatamente. Ela vai ter o serviço padronizado e vai pagar o mesmo Não foge preço. do propósito, né? Que é transformar unhas, transformar a autoestima, vidas, né? Então, exatamente. você deixa acessível para todas as pessoas terem essa transformação em suas mãos, né? Muito legal essa isso. é a minha intenção. Ainda foi, não, mas como, né? Um aluguel de um é tão diferente do outro. A gente vai ter que dar um jeito. Tem que fazer uma mágica, né? Pra fechar essa conta. Calculei aqui, calculei ali. Fiz alguns ajustes, obviamente tive que subir algumas coisas, mas eu falei, já que é para subir, a gente vai subir das duas unidades. Né? Porque não tem, como que eu vou fazer? Eu vou ter a pessoa que vem de metrô e fazer como eu vou, entendeu? O trabalhador, a empresária... eu quero atingir todo mundo. Então, meu preço é bem acessível, assim, né? Pela qualidade do trabalho, tudo. E eu tenho uma cliente que fala assim, o rodízio da Vic não é caro são as bebidas. Se você quiser fazer o básico é... Agora, os agregados, tipo a arte, tudo, o preço é um pouquinho mais elevado. Mas, pelo menos, o básico... Entendeu? Então, assim, aí quem quiser fazer um a mais, aí vai ter que dar uma estudada aí no orçamento. Mas, no geral, é um preço bem acessível. Muito bacana. Muito legal. E assim, você, Lê, que também ministra, quanto tempo faz, assim, quanto tempo você começou para você começar a ministrar cursos? Conta um pouquinho, assim. Olha, eu estava na área já fazia 1 ano e meio e aí eu comecei a receber muita procura, né? Você ministra curso, tá? Eu sempre me achei incapaz de ser uma instrutora, né? Imagina, ensinar outra pessoa. Eu acho que eu ainda não sou capaz disso. Mas a gente pensa que a gente tá tão pequenininho ainda, né? Quando, na realidade, as pessoas de fora enxergam a gente tão grande, né? E as pessoas queriam aprender aquilo que eu sei. Então, aí eu comecei ali do meu jeitinho a começar a ensinar, a ter as minhas crias ali, né? As minhas alunas. E aí foi fluindo. Com
conforme elas foram começando a pedir, eu fui começando a ministrar. Fui com medo mesmo, mas fui, né? E a gente vai aprendendo, né? Se eu for comparar hoje o curso que eu ministrei o primeiro ao curso que eu ministro hoje, não tem nada a ver, é outra pessoa. A gente estava conversando sobre isso, né? Exatamente, Até do curso que você fez, né? E que a gente sempre está vendo. Fala, se você não se envergonha do seu primeiro produto, do seu primeiro serviço, do seu primeiro resultado, então você não está no caminho. Você começou tarde demais. Você começou tarde demais, porque é sobre isso, é você começar e persistir, né? Igual você falou, né? Hoje em dia as pessoas elas se prendem tanto não, eu preciso ter isso para ministrar curso, eu preciso ser assim para ministrar curso. Se você ficar esperando o cenário perfeito, você nunca vai sair do lugar. Você precisa ir com medo mesmo, você precisa ir com vergonha mesmo, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. É igual a Vicky falou, né? No começo ali eu tava com vergonha e tal, mas para mim aquilo era tão grande, ela tinha tanta vontade de que desse certo, que deu certo. Eu acho que isso está faltando um pouquinho hoje em dia nos profissionais. Elas querem que dê certo, mas no cenário perfeito. Mas é você que tem que criar o cenário perfeito. É você que tem que ir lá e criar o seu cenário perfeito. Se você não tiver a força de vontade de querer fazer aquilo dar certo, ninguém vai fazer isso por você. Então, faça você dar certo. Se ninguém acredita, se ninguém acha que vai ser capaz, se ninguém vê o que você está vendo, veja você então. Profetize você na sua vida. Vai dar certo, eu vou conseguir e eu vou chegar lá. Então, acho que falta um pouquinho isso das pessoas. Elas ficam esperando ali tudo perfeitinho para conseguir correr atrás. Eu não tinha uma sala de aula perfeita, eu não tinha apostila perfeita, eu não tinha dicção perfeita, eu não tinha um cronograma de curso perfeito, mas eu fui e fiz. E para aquelas pessoas que estavam ali, foi tão incrível que aquilo me satisfazeu, né? Eu falo, cara, eu preciso ministrar mais cursos então, né? Então aí eu fui indo. E é muito legal isso, Lê, porque a gente percebe, ouvindo isso, eu lembro quando eu ministrei o meu primeiro curso. E eu não comecei a ministrar o curso achando que eu estava, nossa, eu já estou qualificada para ministrar. Porque, eu não sei vocês, mas em mim tinha uma insegurança enorme. Mas eu tive procura. Teve uma pessoa que chegou lá e falou, poxa, eu quero aprender com você. E aí, isso nos ensina o quê? Que as pessoas, elas estão assustadas olhando o seu potencial e você morrendo de medo de colocar em prática. Não é verdade? Exatamente. As pessoas olhando de fora, elas falam, meu Deus, olha a Letícia, olha a Vitória. E às vezes você tá insegura em colocar aquilo em prática. E você só precisa dar o primeiro passo pra... Até hoje a gente tem essa insegurança ainda, não é? A gente vai dar algum passo, a gente ainda fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Então não é porque a gente conseguiu conquistar algumas coisas que a gente já se sente fodona, né? Não, verdade. A gente tem também uma insegurança ainda. A insegurança, ela sempre vai existir, né? Sempre. E é importante, eu acho, né? Pra gente ser pé no chão, porque senão a gente... né, só vai. Eu acho que vai a soberba, né? Quando você não tem mais aquele frio na barriga, exatamente. Eu acho que você já está num nível ali de comodismo, né? Porque o frio na barriga, ele nos forja a evoluir, não é verdade? A buscar, não, eu preciso melhorar. Então, você tem a consciência que não é pra parar ali, que você tem que avançar, né? E se você para ali na zona de conforto e fala, nossa, eu tô arrasando, a soberba, né? E a gente sabe que o nosso mercado não é assim, né? O nosso mercado é como a moda, né? Constantemente, sempre vai ter algo novo que a gente precisa aprender e precisa agregar, não é verdade? E a Lê falou um pouquinho sobre propósito, assim, na história de vocês, a gente percebe também, lógico, foco, determinação, mas assim, que teve algo que o coração bateu mais forte, né? Que brilhou os olhos e tudo mais. E eu acredito muito nisso, como eu e a Carol, assim, a Uma, ela tem um projeto social por trás da marca, de, sabe, instrumentalizar, profissionalizar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Isso tem muito a ver, assim, a gente, inclusive, agora, né, no segundo semestre, a gente falou, não, a gente precisa efetivamente colocar em prática isso e trazer mulheres que não têm condição de ter uma profissão, de se profissionalizar, para a gente fazer essa ação, né, junto à marca e ensinar a profissão, aonde também a profissão pode levar, né? E a gente ouvindo isso de vocês, assim, a Lê falou um pouco, a Vicky também. Mas, assim, teve algum momento chave ou vocês foram sentindo isso durante o processo, assim? Essa questão do propósito latente, assim? Eu particularmente, fui sentindo com o tempo, né? Fui fazendo, fui me encontrando. Eu costumo dizer, assim, que a unha, ela me trouxe uma força que eu não sabia que eu tinha, né? Então, assim, a vida inteira
foi fazendo as coisas que as pessoas queriam que eu fizesse. Então, a faculdade que eu não queria, eu fiz inglês, fiz espanhol, porque a minha mãe fazia, sabe? A vida ideal que as pessoas Porque pintavam pra mim. Exatamente. E a unha, o dia a dia, o transformar, o nossa, eu tava triste, agora eu tô feliz. Eu vou falar até por mim, que já sou da área. Quando eu faço a minha unha, eu fico olhando, fico namorando, né? E aí, isso foi mexendo comigo. Então, as coisas foram realmente acontecendo. Eu fui me apaixonando e fui vendo que realmente, tipo, não, eu preciso viver disso. Eu gosto de fazer isso. Eu busco conhecimento sem me cansar, sabe? Aquela coisa de, ai, vou ter que não. Era assim, virar a madrugada, às vezes, estudando e não sentir o peso daquilo, sabe? Que Aí legal. falar, Gente, isso é muito legal, né? Que a gente fica e quer cada vez saber mais, né? Às vezes eu falo pro Caio assim, ai, comprei outro curso. Aí ele fala, mais um? Eu falo, ai, mas alguma coisa eu vou ter que aprender, né? E a Carol tava falando muito da zona de conforto. Eu não sei a ler, mas assim, eu nunca acho que meu trabalho tá perfeito. Somos eu duas. sempre acho defeito. Então, na foto, né, a gente sempre tira a foto do trabalho. Quando eu olho na foto, eu falo, ai, podia ter melhorado aqui, podia ter melhorado ali. E assim, se você olhar a unha minha de janeiro pra cá, já não é mais a mesma unha, já mudei alguma coisa. Olha que máximo. Porque a evolução tem que ser constante, né? Gente, olha Realmente. que legal, né? Ouvir isso das meninas que são profissionais aí, sabe? Reconhecidas no mercado, mas assim, a humildade também... Porque não deixa de ser uma humildade, né? De você falar assim, eu sei, eu sou boa, mas eu posso melhorar. Exatamente. E é isso que a Vicky falou, né? Sobre a questão de você amar tanto a profissão, que é igual a questão de estudar, né? Eu mesma nunca fui uma pessoa estudiosa na escola, mas se você colocar para mim um curso de alongamento, eu vou amar, eu vou virar a noite estudando. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, né? Se vocês sentem que vocês têm que estar nessa profissão, o coração de vocês bate mais forte toda vez que vocês fazem uma unha, igual ela falou, né? Põe uma venda nos seus olhos e desfoque de tudo que está ao seu redor. Ah, não faça, não vai dar certo. Porque se você fica ali, se o seu coração bate mais forte nessa profissão, é isso que você tem que fazer. Corra atrás, faça o que tem que ser feito, porque, cara, esse negócio de bater mais forte o coração quando a gente faz um alongamento de unha é surreal. É só a gente que trabalha com isso Só sente. quem sente explica, né? Exatamente, É só quem verdade. sente Mas eu explica. posso falar? Eu vou falar como A cliente, Evelyn, tá? ela sente o inverso, né? Ela sente como cliente, é verdade. Nós, clientes, a gente também sente o Sente. nosso coração bater mais forte. É uma conexão. Ó, ontem, minha unha cresce super rápido, né? Então, às vezes, não é sempre que eu estou de alongamento. Isso também é importante dizer, porque às vezes as pessoas acham que é só alongar. Não, você faz uma blindagem, você faz, né? Você Banho pode... de gel. Um banho de gel, deixa sua unha muito mais resistente, incrível. E aí, a gente foi testar uns produtos, né? E lógico, gente, eu sou fã mesmo. Eu falo, eu sou fã, né? Senão, não estaria aqui. E aí, eu falei, cá, vamos fazer tal. E ela fez, eu falei, eu quero bem natural. E eu tava com... eu estou com 8 unhas naturais, né? E 2 são alongadas. E aí, ela fez, tal, legal. Será que a gente adivinha qual é, Vicky? Será que a gente adivinha qual é? Eu vou fazer esse Vai teste. colocar numa saia justa. E assim, inquieta, né? Gente, Sabe aquela cliente que põe a mão na cabine e você fala, coloca lá dentro? Aí ela sai com ET na unha. Eu falo, Bateu como é em que você tudo. fez isso lá dentro? Gruda pelo no gel base. Perfeito. Quando ela saiu, tava com umas coisas pra cima. Eu falei, meu Deus. Gente, não seja essa cliente que eu sou, pelo amor de Deus. Ela Não secando e tira pra mexer no celular, né? Você Exato. faz o ponto de Você fala, extensão tira da ali, ó. cabine, aí ela tá no celular, deixa daqui a pouco. Perdeu tempo de curvatura. Você faz um ponto de tensão lindo, Meninas, bem não nivelado, põe na peguem. cabine, ela para assim pra ficar olhando o ponto de tensão que você Aí fez, você em tá vez de pôr na escorrendo cabine. Não Meu peguem Deus. o meu exemplo, pelo amor de Deus. E aí, fazendo o link, existem várias técnicas, né? Depois eu quero até, porque no último a gente não falou muito sobre isso. Eu acho que às vezes elas querem saber, né? Sobre as técnicas e tal. E aí, a Carol, né? Eu lancei o desafio pra ela. Eu falei, ai, alonga essas 2 que estão curtas e tal. E estamos aqui. Então, assim... Eu vou mostrar novamente. Tá difícil, viu, gente? Eu vou mostrar novamente, olha. Qual que gente. você acha que é? Eu acho que Bê? só eu que não fiz unha com a Carol. Eu preciso fazer unha com a Carol, Ela gente. arrasa muito. Isso porque ela tá... Deus. teoricamente, ela tá enferrujada. Eu tô porque enferrujada, ela eu tô. não tá atendendo, né? E aí, eu fiz, pessoal, tá aqui bem
Foca bastante. Vamos ver se o pessoal Dá um close de nessa casa unha. também. Meninas, comentem aí. Peraí, deixa eu mostrar no dedão também. Quem acertar qual é o alongamento vai ganhar o quê, Evelyn? O que Vai que vai ganhar ganhar? um kit. Ah, a gente sorteia um kit da Uma. Esse aqui é o nosso nude. Bem naturalzinha, do jeito que a gente gosta. E aí a gente vai fazer a brincadeira com as meninas. Se elas acertam a técnica que foi utilizada e qual unha é natural e qual que é alongamento. Vamos fazer? Pra gente entrar no assunto das técnicas, né? Exatamente. Então vamos lá, meninas. Mostra aí, o que vocês acham, Lê e Vi? Qual unha é alongamento, qual é natural? A Vocês gente já deu a conseguem dica, focar né? aqui? Que são 2 técnicas aí e são 2 alongamentos. Ah, é, Então, tem 2 agora dedinhos, tá- né? Não pode olhar. Tô aqui olhando tudo. Se virar aí fica mais fácil, Esse, né? qual que é o que tá na unha dela? É o chique nude. Chique nude. Ó, eu acho que dessa mão é o indicador. Eu acho. E dessa, deixa eu ver. Tantaratã. Suspense. Gente, mas é legal fazer isso pra quem não também... Primeiro, pra mostrar que pode ser muito natural. É muito similar à nossa Ou unha seja, natural, nós né? estamos aqui com profissionais da área. E você vê, a Vicky tá analisando. Ela tá ali, meu Deus do céu, qual Na que verdade, é? essa mão eu tô na dúvida. Ai, meu Deus, entre o indicador e o dedo do meio. A unha do meio. Mas nessa eu tenho quase certeza que é o indicador. Tá. Tá, vou esperar a E Letícia. você, Lê, E o que você acha? essa é um desses 2. Mas eu tô achando que é o indicador também. Tô E mais você, pro Lê, o que indicador. você Ai, acha? Vamos meu ver. Deus. Quem será que vai acertar? Vamos ver se elas vão acertar. Será que eu acerto? Cara, tá difícil mesmo. Tá difícil. O tom, né? Eu tô orgulhosa, Nossa! gente. Se elas estão falando que tá difícil, eu tô orgulhosa. Ó, eu tô achando que dessa mão aqui é o dedinho e dessa aqui é o indicador. E aí, gente? E aí? Será que eu elas- acertei? Primeiro a gente vai contar qual que é e qual que não é. Depois a gente vai E falar a das técnica, técnicas. vocês acertam também? Qual vocês Vamos imaginam falar que qual é? que é primeiro e depois a gente faz elas analisarem a técnica? O que você Pode acha? ser, pode ser. Vamos fazer? Então, assim, por que eu gosto de falar isso? Porque tem muita gente ainda que acha que alongamento de unha Aquela coisa artificial. Aquela coisa artificial. Gente, não é. Aqui a prova viva, as profissionais com dificuldade ali de entender qual é a unha natural e qual que é a unha realmente alongada. Então, assim, as duas acertaram parcialmente. São esses 2 que são arrasaram, mas... Agora a olha, técnica, nem me arrisco, não sei. Qual que é gel? É gel moldado, Eu né? E a falo- fibra? O meu gel mudado e o meu Eu fibra. falo pra Deixa eu cá ver- que deixa eu ver de novo. eu falo pra cá que eu como cliente, eu tenho uma preferência. Tem. A minha mãe também Eu tem acho uma que preferência. essa é fibra e essa é gel moldado. Eu acho. E agora, que eu também vou ter que olhar, porque eu não lembro qual que eu fiz qual. Eu vou ter que olhar. Eu lembro. Você lembra? Ah, então tá com você a bola. É, eu concordo. Essa aqui é fibra, essa é gel moldado. E aí, você não lembra? Eu não lembro. Ah! Não, amiga, porque não foi com esse intuito, né? Não, a gente fez o teste Deixa de eu ver. produtos. E aí? Qual que é qual? Você Elas lembra? acertaram, meu bem! Por que você sabia qual que era a fibra e qual que era gel moldado? Eu vi um pouquinho mais da fibra nessa, aparecendo só um pouquinho. E a fibra eu achei um pouco mais, digamos, como se a unha tivesse um pouco mais leitosa e no gel um pouquinho mais transparente. É, eu também. Foi É, essa- geralmente a fibra de vidro A ela fica um tonalidade, pouquinho mais né? tonalidade, ela Verdade. fica mais Exatamente, pigmentada, né? mais O gel moldado ele pigmentada. já fica mais clarinho. Exatamente. Olha Gente, legal. que olhar vocês, hein? Cirúrgico ali, ó. É, cirúrgico, é verdade. Agora me diz Não é? uma coisa, vocês têm preferência de técnica? Eu sei que, né, vocês trabalham com uma em específico, né? Mas o porquê? Se vocês têm essa preferência, né? O porquê que vocês escolheram essa técnica? Eu acho que cada técnica tem, né, ali a nossa facilidade, né, digamos assim. Igual fazer um gel moldado numa unha convexa, né?
maravilhoso. Você consegue deixar a unha bem retinha ali só no molde. Já na fibra de vidro é um pouquinho mais trabalhosa. Então, acho que varia muito. Tipo, numa unha ruída, eu prefiro muito mais fazer uma fibra, né? Que com certeza fica melhor, né? Fica mais adaptado. Então, depende da situação ali. Eu acho que tem hora que eu prefiro a gel moldado, tem hora que eu prefiro a fibra. Tem hora que eu amo fazer uma chips também, que eu também trabalho com ela também. Você tem todas as técnicas no seu espaço? Hoje em dia a gente só trabalha com gel moldado e fibra. Mas a maior procura tá sendo fibra, né? Ela tá bem famosa agora, né? E eu amo a fibrinha. E me diz uma coisa, pra quem tá começando agora, né? Quem não entende, o que é uma unha convexa? Convexa é aquela unha que cresce pra baixo. É a sua, amiga. Ah, É a então sua a minha unha. é uma... Por isso ontem você... Por isso que o molde não é que ele é o mais indicado, mas assim, é mais fácil de aplicar, né? Porque tem clientes que elas não gostam desse formato, né? Projetado pra baixo. Elas gostam que tente deixar um pouquinho mais retinho. Então, o molde, ele facilita no encaixe, né? Tanto é que você reparou que quando eu fiz a sua unha, a fibra ficou pra cima. Aí eu fui e camuflei ela pra continuar. O molde não, você aplicou, colocou o produto... Acabou, no caso da sua unha. O que eu falei, eu como cliente, eu prefiro o gel, ou eu também não sei se é a técnica da Carol, porque tem muito isso também, a técnica de cada profissional, né? Mas eu percebo que é mais rápido, não sei, tem alguma coisa a ver ou não? Parece que sai, a unha sai mais pronta, eu não sei. Eu acho que depende. técnica. Eu acho que é técnica, porque para adaptar o molde também é um pouco mais trabalhoso, né? Você tem que adaptar ali, dependendo do formato de unha. A cliente tem vários formatos de leito numa mesma mão, né? Já a fibra de vidro você não precisa adaptar, né? Então você só aplica ali a fibra na altura correta e tal. Mas aí tem a questão da selagem, da pré-curvatura. Então acho que cada técnica tem a sua particularidade, né? É verdade. E você, Vi, qual que você prefere? Por que você escolheu? Então, eu já fiz curso de todas as técnicas, chip, acrílico, mas eu me identifiquei com a fibra. É aquilo que a Lê tinha falado. Acho que como a gente tem, às vezes, mais facilidade, é onde a gente acaba se aprofundando. Então, foi onde eu tive mais facilidade. Amo, né, a técnica em si. O acrílico, ele tem um pouco, assim, do meu coração, porque eu acho que é mais fácil de fazer arte no acrílico. Eu tenho essa impressão. Mas não é algo que eu domino. Então, assim, eu tenho dificuldade com molde, não coloco com tanta facilidade. Então, assim, é um aprendizado, mas não domino. Então, eu domino a fibra, porque foi algo que eu me identifiquei e tive facilidade desde o início, assim, facilidade, né? Mas, assim, foi algo que eu consegui pegar um pouco mais fácil, digamos assim. Ai, gente, eu não sei vocês, mas me dá água na boca ver a fibra aderindo, assim, no gel, ela ficando toda transparente. Eu olho e falo, ai, que delícia, adoro ver a fibra assim. Verdade. Coisas que só profissionais entendem, né? Porque a água Aqueles na boca, vídeos gente, satisfatórios. É, né? satisfatório demais. Você passar ali o verdade. gelzinho, a fibra já desaparecer. Ai, que delícia. É muito bom, meninas. E me diz uma coisa, assim, a gente recebe, assim, muito comentários das meninas que estão nesse processo, como vocês já relataram aqui, que atendem, mas querem ter o seu espaço e assim, e hoje, né, você rede social, espaço, gestão de pessoas, é um todo, né? Como que vocês conseguem administrar o tempo de vocês entre todas essas funções? Vai, Vicky. Eu costumo dizer que é difícil equilibrar, né? Uma bandejinha fica fora, fica desequilibrada, não tem como. A gente queria aquela coisa perfeita de, eu vou ter tempo para minha família, eu vou trabalhar. Não dá. Uma coisinha sempre, Eu né? li uma frase esses dias que é bem a nossa cara, né? A nossa daqui. Eu posso não estar dando conta de tudo, mas eu tô dando conta de coisa pra caramba. Mas assim, gente, aí que tá, que é um estigma que a gente precisa falar. Quem disse que a gente tem que dar conta de tudo? Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente cresce ouvindo, né? De que... E é aquela cobrança, né? Aquela cobrança, a mulher, ela tem que ser linda, magra, inteligente, excelente mãe, né? Eu falo ainda pra Carol que ela é mãe e eu vejo a função, que é uma função a mais, né? E assim, é uma cobrança da sociedade, né? Que você, tem que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. Vocês concordam? A gente trabalha, né, para ter uma
um estilo de vida mais confortável, né? E muitas das vezes a gente se pega trabalhando tanto que a gente deixa de lado aquilo que a gente está buscando. A gente está trabalhando para ter um estilo de vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Quando a gente vê, a gente está trabalhando tanto que a gente esquece do propósito que é o trabalho, né? A gente tem uma qualidade de vida melhor. Então a gente não tem que dar conta de tudo, não. A gente tem uma vida pessoal, a gente tem um psicológico também que a gente precisa dar conta. Eu tenho que aprender muito com isso também, porque eu sou 100% trabalho, eu adoro trabalhar, eu fico 24 horas trabalhando. Todas aqui nos identificamos. Qual que é seu hobby? Trabalhar. Trabalhar. Meu é esse. Quando, no início do ano, eu falei assim, eu não vou trabalhar todos os sábados, vou me permitir, né, 4 anos plantando, vou começar a colher. Os 2 primeiros sábados em casa, eu falei, eu não sei fazer nada. Eu só sei trabalhar. Eu não tenho... O que eu vou fazer em casa? Eu sou uma péssima dona de casa. Eu não tenho nada. Falei, eu vou... O seu voltei a hobby. trabalhar. Falei, Mas é lindo isso, porque não é pesado, não é difícil, né? Às vezes eu tenho as amigas que falam, Carol, mas vai trabalhar de novo, você só trabalha. Gente, mas é um prazer trabalhar. Ficar até mais tarde não é um sacrifício. A gente faz aquilo com amor, não é verdade? Mas eu acho que acima de tudo, quando a gente tem esse propósito, né? Essa força maior e tem o nosso porquê muito bem estabelecido. Por que eu tô fazendo isso, né? E acaba fluindo as coisas. E assim, Vicky, uma das coisas que eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo quer saber, como que a Vicky começou a atender as famosas e virou essa queridinha Ai, das que bom que você fez famosas. essa pergunta. Eu queria saber também. Bom, a primeira influencer, digamos assim, que eu atendi foi a Sabrina Viana, filha da Flavinha, que era do BBB, depois foi pra Fazenda, ganhou a Fazenda. Sim, conheço. Foi ela que me ajudou, digamos assim, com a divulgação e foi onde eu precisei montar o meu espaço. A Flavinha tinha ganhado a Fazenda em dezembro de 2017. Janeiro de 2018, eu fiz a unha da Sabrina. E ela me divulgou nas redes sociais e deu um boom. E como que foi? Ela assim? procurou você? Foi assim, a gente já conhece, o meu marido, na verdade, já conhece a Flavinha, porque ela era do mesmo bairro. Quando ela estava no BBB, ele até foi lá na plateia do BBB e tal. E a Sabrina postou no Instagram que roía a unha. Eu roo unha, não sei mais o que eu faço. Meu cunhado viu e mandou mensagem. Olha a Sabrina falando, por que você não vai lá fazer a unha dela? Ela tá estourada. Aí eu falei, tá. E o Caio já se movimentou, ligou pro tio da Sabrina e falou, a Vitória tá mexendo com unha, ela pode ir na casa dela, tal. Fui. Sabrina pegou e divulgou a gente. Eu lá, olha, gente, meu problema tá resolvido, eu ruí a unha, tal, a Vicky tá aqui. E aí deu um boom na minha vida. Eu lembro que aumentaram, 1.000 seguidores numa madrugada nas minhas redes sociais. Minha agenda fechou 1 mês pra frente. E aí nós começamos, foi a primeira. Depois, já tava com o espaço montado. Um dia a gente tava numa churrascaria, eu e o Caio. E meu marido ele vai que vai, comercial total. Depois vamos falar mais sobre isso, com os maridos aí. E aí a gente estava numa churrascaria e o Portuga, não sei se vocês conhecem, que era da Condzilla. Comediante. Não, que era da Condzilla. Desculpa. Hoje em dia ele não é mais, agora ele tá, né, desfez a sociedade, enfim, mas ele era da Condzilla. E ele tava no mesmo restaurante. O Caio falou, dá um cartãozinho seu aí pra mim. Aí eu dei, e ele foi lá, ele falou, oi, tudo bem, eu sou lá de perto da empresa, né, da Condzilla e tal. Tá aqui meu cartão, se você precisar que alguma funkeira, alguém faça a unha com a gente, pode me mandar mensagem, tudo. Eu falei, nossa, você é corajoso, né? E eu, beleza, já tava no espaço. E aí, deu 2 meses, o Portuga ligou. Falou, eu tô aqui com a Dani Russo, a funkeira. Ela vai gravar um clipe, ela tá com a unha, não tá legal. Preciso de alguém. Só que assim, eu preciso de alguém 11 horas na casa dela da noite, tal. Aí o Caio falou, não, nós vamos. E aí nós fomos, e ela divulgou a gente, e assim começou. Então começou pela Dani, aí veio algumas DJs, funkeiras. Aí depois a Alexa foi muito importante pra gente também, procurou o nosso serviço, a gente foi atendê-la, porque ela tem muita amizade, então ela indicou Luísa Sons, a JK, e assim foi, né? Recente a gente fez a Boca Rosa, que foi também uma, né? Nossa, que máximo! Nossa, foi demais. Ela, gente. assim, eu e a Carol, a gente admira demais ela, Ela né? é demais. A trajetória eu não a dela conheci toda. pessoalmente, foi a minha equipe que foi atender, o Caio foi junto. E falou que ela é maravilhosa, uma pessoa, assim, acessível, vê que, assim, é profissional total, sabe? Exemplo de empresária, né? Exemplo de empresária, muito todo mundo falou empreendedorismo. muito. Falou que, assim, trata toda a equipe muito bem, que é muito importante também, né? E assim foi. E uma acaba falando pra outra. E muita gente fala, vocês pagam, já saiu tanto de eu receber. Eu sei que vocês pagam. E não, a gente não paga,
tá? Olha que legal, eu nunca gente. dei R$1, de verdade, eu nunca dei R$1 assim, ai, tipo, porque isso é muito satisfatório pra mim, porque hoje quando elas me procuram, esses dias até saiu uma caixinha de perguntar, para de falar que elas te procuram, não sei se vocês viram, não sei se você viu, Lê. E aí eu fui e comecei a publicar os prints, eu falei, não, elas, hoje em dia, não vou negar pra vocês que no meu começo eu ia lá e oferecia meu trabalho. Né? E não é de me desmerecendo ou me valorizando, não é isso. Que não, é estratégia. Você tá falando Mas de uma hoje, realidade. É uma gente. realidade. Escuta isso, gente. O que é você ter propósito, foco e determinação. Olha E assim, aí, ela hoje- precisava de... tem gente que fala muito isso, né? Eu preciso de uma oportunidade. A Vicky gerou a oportunidade, né? As Exatamente. pessoas precisam entender Muito isso, né? Bem, Lê. E aí hoje, quando alguém me manda mensagem, tipo assim, oi, tudo bem? Eu sou fulana de tal. Vocês atendem? Pra gente, né? Por exemplo, o que aconteceu com a Boca Rosa. O assessor dela entrou em contato com a gente, falou, me indicaram vocês. Eu vi que vocês fazem, vocês conseguem vir até a gente? Enfim, então pra gente é uma honra, né? Porque eles poderiam estar fazendo com qualquer pessoa que paga pra eles, pra poder fazer neles, e eles procurarem a gente assim de forma orgânica, por indicação, minha amiga faz, e assim por diante, né? Então pra gente, hoje em dia, graças a Deus, assim, a gente tá... Eu até perguntei pro Caio esses dias, a gente tá com uma média de 130 influenciadores que fazem a unha com a gente. Que incrível. E tem uns que, por exemplo, não são aqui de São Paulo, que nem a Bruna, a esposa da Ludmilla, não é, mas quando vem para São Paulo, hoje mesmo a gente está fazendo ela, porque, quando vem para São Paulo, eu já sei onde eu vou fazer minha unha. E assim por diante, né? Então, é uma responsabilidade, mas é muito satisfatório também. Nossa, né? A Vicky, Boca que Rosa, legal. inclusive, Parabéns era uma meta mesmo. pra gente. Nossa, foi uma conquista, né? Que bacana. Gente, olha que exemplo Muito da legal. Vicky, ó, tá vendo? Às vezes você fica esperando a oportunidade perfeita, né? A Vicky criou a sua Você tem que oportunidade, né? criar, Você tem que criar. exatamente. E é engraçado que algumas às vezes chamam a gente hoje, né? Eu vou dar o exemplo da doutora Deolane. Ela chamou a gente, e aí, na primeira vez que nós fomos, o Caio falou assim, olha, 2 anos atrás eu te mandei uma mensagem, 1 ano e pouco atrás, eu te mandei 2 anos, não lembro, eu te mandei uma mensagem. E assim, né, muitas vezes elas nem ligavam, recebiam muitas mensagens, não conseguiam visualizar, né? A gente oferecendo o nosso trabalho, ela séria, ia lá e mostrava. E é bem isso, né? Várias, assim, às vezes eu falo, olha só quem chamou. E às vezes, há muitos anos atrás, a gente mandou uma mensagem oferecendo o nosso trabalho, a pessoa nem viu, e alguém indicou e ela surgiu. Então, é tudo no tempo certo Tudo também, no né? tempo Na hora certo. certa. Tudo no tempo certo. E assim, o tempo inteiro que vocês colocam todos os pontos, a gente consegue, assim, entender como que é importante a determinação e a disciplina. Né? E você calar a voz dos sabotadores, né? Porque, assim, são os próprios sabotadores nossos, que todo mundo tem, assim, mas será que isso é boa mesmo? Uhum. Será que isso vai dar certo? E também em torno, né? Que às vezes aquelas pessoas que mais amam a gente não apoiam a gente, Exatamente. porque não enxergam o nosso sonho, né? E vocês duas... né, tiveram, né, apoio aí. A gente, inclusive, a gente precisa até entender essa questão, porque eu falo muito pra Carol, eu falo, gente, é alto o número das profissionais que o marido abandona tudo para trabalhar no mercado, mas assim, de quão promissor que é, né? E assim, como que é lidar com isso? Porque, gente, vamos combinar? E eu posso falar, tá? Porque segundo casamento. Então, assim, 2 casamentos já. Assim, como que é administrar essa questão? Fala aí, Vicky. Todo mundo já olha pro lado. Eu vou beber aqui. A Lê vai beber, porque E o aqui boy as, já olhou as ali. 4 aqui, acho que tem experiência com isso, né? As 3. Você também, amiga? Eu também Você já também, Não, você trabalhei. também, né? Também. Também. Sim, de trabalhar com o marido, já, meu bem, já. E eu falo, é desafiador. É desafiador. Como que vocês lidam com isso? Você pode falar um pouquinho, Lê, agora? Ai, meu Deus, você... sou eu. Olha. Não, é sincero, verdade nua e crua, gente. Porque a gente sabe como que é. Quem tá Assim. assistindo, já é difícil o casamento por si só. Sendo bem sincera, a gente quer matar o marido. Muitas vezes. Muitas né? vezes, ali nos bastidores, a gente tá enforcando ele.
cara, não é fácil, porque são pessoas de criações diferentes. O casamento em si, ele já não é fácil, né? Eu acho que qualquer convivência é difícil, você conviver, às vezes, com uma amiga, com uma profissional que trabalha com você, com o marido, com a mãe. A convivência em si, ela é difícil. E no nosso caso, que a gente convive 24 horas com o marido, é complicado. Porque você tem ali, às vezes, para algumas pessoas, você não tem ali a liberdade de fala, né? Já com o seu marido, você pode falar, viu, olha isso aqui que você fez, que não sei o quê, não era assim, não sei o quê. Então, gera muito atrito. Mas uma coisa que eu e meu marido, a gente aprendeu é não levar o trabalho para casa. É uma das coisas mais difíceis, é difícil você conseguir não misturar. Mas, Meu assim, bem, você vai contar essa receita. Eu não conheço. Eu até hoje eu também não... É Eu não conheço essa difícil. receita, Ele até não. se levantou ali pra ouvir. Mas É assim, desafiador, é difícil. gente. O que mais complicado também é essa questão da fala, né? Quando é difícil a gente levar o marido como algo profissional, né? Geralmente a gente encara ele como uma pessoa que a gente tem liberdade para falar o que a gente quiser. Intimidade. Então, é aí que mora o perigo. Porque a gente briga da forma que a gente quer, a gente chama a atenção da forma que a gente quer. Diferente de você chamar a atenção de uma pessoa ali que você não tem tanta intimidade. Então, é aí que mora o perigo. Então, você tem que tratar de forma muito formal dentro da empresa. Então, olha, é assim, assim, assado. Então, da mesma forma que você falaria com outra pessoa, você tem que falar com seu marido e ele com você também. Porque a partir do momento que você fala com ele como seu marido mesmo, as coisas acabam extrapolando, aí vira aquele atrito, né? Olha a dica, arrasou. Meninas, dica valiosa, hein? Valiosa. Não é fácil de colocar em prática, né? Vamos combinar. Mas a cara da Vicky. Ai, Vicky, porque assim, vocês têm temperamentos totalmente diferentes, né? O Caio é, como você já falou, é totalmente comercial, totalmente comunicativo. E como que você faz pra lidar com, eu sou com mais essa impulsividade? contida. Ele é bem impossível. Eu tava falando agora pra Lê que ele é bem impossível. Bom, diferente da Lê, no início o Caio não me apoiou, nada, né? Era uma loucura. Mas quando as coisas começaram a dar certo, ele veio. Tipo assim, começou a caminhar, vou junto, né? E deu muito certo, inclusive, porque se ele não tivesse comigo, eu não tinha como ter crescido. Ai, gente, olha Não, que não bonitinho tem. isso, gente. O Caio é uma pessoa muito inteligente, ele é totalmente comercial. Então, assim, eu sou operacional, eu sou operação total. E o Caio é o comercial da empresa. Então, assim, são duas, né, cabeças pensando juntas. Perfis completamente diferentes. Se eu falar pra você que eu e o Caio, a gente gosta de comer a mesma coisa, até isso é extremamente diferente. A gente é muito de temperamento, de tudo. E aí a gente começou, na época logo que a gente casou, a gente já tinha tido uma experiência trabalhando juntos, porque o Caio também era da construção. E logo no começo do meu casamento eu trabalhei com ele um tempo, e ou eu saía da empresa dele, ou eu me separava. Então, eu já tinha um trauma. Quem nunca? Então, quando ele veio para a unha comigo, o cenário já era outro, porque era algo que eu dominava. Então, isso já, né, querendo ou não, isso gerou admiração, que eu acho que é muito importante dentro de um casamento. É essencial. Se não tiver, eu acho assim, o amor é importante, mas se não tiver admiração, o amor nada vale, né? Concordo. E aí, toda a minha trajetória, tipo, ele veio comigo, eu aluguei o espaço, eu entrei no espaço em março. Em maio, ele largou tudo e veio. E, a princípio, ele tinha um preconceito. Vi, eu vou ficar respondendo WhatsApp, mas ninguém precisa saber que sou eu. Vou te ajudando nas compras, mas ninguém precisa saber que sou eu. E aí, porque tem aquela coisa do machismo, veio de uma outra criação, de uma criação machista, sempre trabalhou com obra e daqui a pouco estava lá falando com uma cliente sobre esmalte, sobre arte de unha. Então, ele estava meio assim. Só que ele também foi se encontrando, né? Então, essa parte comercial, de falar, ele fala muito bem. E aí, ele foi se soltando, começou a fazer alguns cursos de marketing, né? Enfim, e ele se encontrou. Só que assim, teve muitos atritos. Hoje em dia, já faz um tempo até que a gente não briga. Às vezes dá umas discutidinhas, mas não prolonga mais. Glória! Mas assim, A gente até acha estranho, né? Oxe, não tá brigando? A gente dá umas discutidas assim, mas discutiu, passou. Não estamos mais levando pro coração. Só que assim, cada um tem a sua função definida. Eu não me intrometo na dele e ele não se intromete na minha. Nem sempre ele cumpre, tá? Porque ele é aquela pessoa que controladora e tal. Mas eu tento falar pra ele, aqui sou eu. Até aqui você fala, daqui em diante sou eu. Mas, no geral, quando a gente decidiu, depois de muitas brigas, que cada um teria suas funções definidas e um não se intrometeria no outro, as coisas melhoraram. Então, assim, ele é o marketing, ele que cuida do atendimento, não sei, eu sou a equipe técnica,
curso, ele enche as turmas de curso, mas quem faz o curso sou eu, e assim por diante. Então, as coisas começaram a fluir melhor, né? Porque aí cada um desempenha a sua função, não se preocupa com o outro. É aquilo, é descansar. Não ficar tipo, mas será que ela tá fazendo certo? Não. Sim. Eu tô fazendo a minha, eu vou confiar que ele tá fazendo dele. E assim por diante. Então, para mim, o que deu certo foi isso. A gente, cada um definir sua função, eu confiar que ele vai dar o melhor dele e ele confiar em mim também, né? Mas, assim, tem algumas discussões. Não concordo. Jesus, eu tava falando um negócio, ele falou, não faz assim. Eu falei, vou fazer, ponto e acabou. Que era com a equipe. Virei as costas e deixei ele falando. Eu falei, se é com a equipe, mas não é assim. Porque ele tem um jeito mais de contornar e eu sou uma pessoa muito prática, eu sou muito direta, sabe? Não é. E ele vai contornando, sabe? E eu não, já vou... Não, mas a pessoa vai achar. Eu falei, deixa achar. Eu vou falar, pronto, acabou. Virei as costas e deixei. Porque se eu fico lá, ele também fica falando meu... Falei, não. Você acaba cedendo. A Vicky precisa conhecer meu marido, porque ela é o meu marido. E eu sou o marido dela. Sério, lá na empresa é assim. Eu sou muito prática, muito. Tanto que tem gente que fala assim, parece frieza, né? O Caio já é mais carinhoso, mais brincalhão. Eu não sou de muita brincadeira, né? Então, assim... E a gente vai dosando, né? Completamente diferente, a gente vai dosando. E assim, quando você estabelece os limites e ambos cumprem, é uma maravilha, né? Exatamente. Mas e quando não cumpre? Às vezes que acontece. você não pode mandar embora, que você não pode dar mais advertência. É Gente, vamos falar a realidade? Esse é o pior, que você não pode mandar embora. Um segredo que pra mim dá super certo é nunca falar quando tá brigado. Aí, quando as coisas estão bem... Na hora da raiva. Porque aí você vai, justificar o seu erro em cima do erro do outro e fica aquele impasse. Gente, essa dica é de ouro, porque realmente aí, quando tá é o melhor. Bem, quando vocês você tá estão com bem raiva... no jantar lá conversando. Sabe o que é vida? Sabe aquele dia? Eu não gostei do jeito que você falou comigo na frente das meninas. Achei tão desnecessário. Eu me senti desrespeitada. E aí você, mata na unha, né? A verdade é essa. Porque a pessoa, pensa, já tá com a cabeça fria, tá tudo bem. E assim por diante, né? Então, pra mim, sempre dá certo. Eu deixo ele falar. Aí depois, beleza, fica aqui guardado. E mulher é boa pra guardar as coisas, né? Meu bem. E aí eu chego na hora certa, quando tá tudo a mil maravilhas, e falo, Caio, aquele dia eu não gostei, não faz mais isso comigo. Aí ele já fica até meio sem graça, que a gente soube, né? E aí ele vai, então normalmente dá certo pra mim isso. E o que vocês diriam aí pros maridos aí que não apoiam, né? As profissionais que estão, ou que estão querendo ingressar na área, ou que, de repente, assim, começaram agora, mas não estão tendo o apoio aí dos parceiros, né? E enfim, das pessoas importantes ali, né? Pra vida. Eu acho que, assim, é ter um pouquinho de paciência, né? O marido é como se fosse as outras pessoas. Lê. Um pouquinho só um pouquinho de paciência. Um o marido... de mineiro. O marido, ele é como qualquer outras pessoas, né? Tem muita gente que não acredita na profissão. Então, você tem que se manter firme ali, igual a Vicky falou, né? Uma hora ele vai ver, poxa, realmente é uma empresa como qualquer outra. Você teve a sorte que ele apoiou muito. Eu acho que é a primeira depoimento, assim, que eu escuto. Ele queria fazer unha. Ele queria que eu ensinasse. Ele chegou uma época que ele ficou até não, bravo. como assim? Ele ficou até bravo que ele não... gente. Mas sabe Tem por que quê? fazer, sim. O meu marido, ele fez faculdade de administração, então ele é excelente com os números, né? E aí eu falei, poxa, se eu ensinar ele a fazer alongamento, eu vou perder o administrador da minha empresa. Você tá certo, estratégia. E eu sou péssima com os números, eu sou igual o marido da Vicky, eu sou mão aberta, eu sou impulsiva, eu faço as coisas na emoção. E então tinha que ter alguém ali pra puxar a rédea, né? Então meu marido, ele é meu sócio, que ele auxilia nisso, né? Em segurar a rédea ali. Entendi. Então, são perfis que se complementaram. Exatamente. Né? Isso é super importante. Mas é legal a gente dividir isso. E, assim, eu gostei que vocês falaram mesmo, assim, a verdade nua e crua. Porque tem gente que olha e fala, é só eu e meu marido que a gente tá aqui, que a gente briga, que não dá certo, né? E não é assim, gente, é vida real. Não é fácil, porque, de fato, não é, né? Amiga, e o nosso quiz? Nós precisamos fazer, hein? Vamos rodar? Vamos colocar as perguntinhas aí para as nossas convidadas nos mostrar as plaquinhas. Eu vou contar como é que vai ser. A gente vai colocar aqui alguns assuntos, né? E vocês vão nos dizer se é joinha, se vocês curtem ou se vocês não curtem. Tá. E se vocês quiserem comentar o porquê, fiquem à vontade. Ai, meu Deus. É verdade. Então, qual que é a primeira perguntinha? Cliente que tira o alongamento sozinha. Vocês vão curtir... Ixi, deu ruim. Gente, quem tá ouvindo,
Foi dislike, né? Com certeza. Foi dislike. Não Por curte. quê? Por Por quê? quê, Explica gente? por que não pode fazer isso. Sempre que a gente remove de forma incorreta, é aquele velha coisa que a gente escuta na internet. Alongamento danifica a unha? Sim, se você remover, principalmente remover de forma incorreta, danifica sim. Então, aí fica todo mundo, mas danifica, minha unha ficou 1 ano para voltar a ser o que era. Claro, você removeu de forma incorreta. Então, a remoção é extremamente importante você fazer com um profissional qualificado para manter a sua unha natural, saudável, sem ficar com aquela sensibilidade e assim por diante. Até porque, se você remover de forma incorreta, a unha demora uma média de 8 meses para se recompor, para se regenerar. Olha que legal, Então, é gente. extremamente importante procurar uma profissional. Mas vou ter que pagar? Sim, gente. A gente tem que, né? Porque a pessoa teve que ter um conhecimento, arcou com isso para poder aprender a colocar, tirar, manter e assim por diante. E também, né, Vicky, igual as pessoas falam, alongamento danifica? Eu tô sentindo que minha unha está mole. A ficha de anamnese, ela é exatamente para isso, né? Como que estava a sua unha quando você colocou o alongamento? Ela estava fraca, quebradiça e mole. Como é que está a sua unha quando você retirou o alongamento? Fraca, quebradiça e mole. A sua unha está da mesma forma de quando você colocou o alongamento. É que a pessoa ela fica tanto tempo com algo rígido e duro na mão que ela se esquece como que era a unha natural dela antes. Lê, exatamente, perfeito. E tem a questão também, só um detalhe também que eu vejo, da qualidade dos produtos também, né, meninas? Sim, que influencia muito. bastante. O aquecimento, né, é um dos fatores que podem danificar uma lâmina, né? Então, o aquecimento excessivo do produto, ele pode fazer com que a unha natural, né, tenha onicólise. Então, é importante muito ter um produto de qualidade para que a gente possa ali desenvolver um trabalho que não danifica a saúde da unha natural da cliente, né? Adequada, Uma técnica né, Lê? adequada. Então, se você procurou um profissional para colocar, procure um profissional para retirar também. Muito Isso bom. aí. E meninas, a gente já tá concluindo, mas antes disso, entrem, curtem, compartilha com as amigas, mostra todo esse conhecimento de valor aqui que essas duas convidadas maravilhosas estão trazendo pra gente. E vamos para a segunda pergunta do Kiss. Qual que é a próxima? Cliente que falta e não avisa. Dislike. Por favor, avisem, manda uma mensagem, um sinal de fumaça, mas não deixe a sua profissional esperando, né? Ela reservou o tempo, que também é precioso, ela também é cheia de compromissos, ela ganha somente se você estiver ali na mesa fazendo atendimento. Então, se não puder comparecer, eu acho que é o mínimo, né? É o respeito, né? Sabe o que eu acho? Hoje em dia a gente está Avisar. tanto no mundo digital, né? Hoje em dia a gente vive com o celular na mão, né? É incrível que as pessoas não conseguem ter o tempo ali de pegar o celular e avisar, né? Fica o tempo todo com o celular na mão, né? Que hoje em dia todo mundo vive com o celular próximo e não tem o tempo de pegar o celular e mandar uma mensagem. E é uma Nesse momento o questão- celular some. E é uma questão de respeito, né? Também. É respeito com o próximo, com o tempo do outro, né? Então, gente, é importante, precisa avisar com antecedência, né? Imprevistos acontecem, né? Mas é importante. Isso é mais comum, né? Do que a gente imagina. Às vezes as pessoas pensam, será que isso acontece comigo? E não, eu também sofro com isso. E como que vocês lidam? Vocês cobram multa por cliente recorrente, para agendar de novo, não agenda? Como que vocês fazem? Eu vou ser bem sincera com vocês, que eu não sou a profissional que coloca muita disciplina na minha cliente. Eu zelo muito pela minha cliente, então assim, mas também, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cliente que marcou e não foi 8 vezes. Algumas vezes ela cancelou, outras ela não foi. Meu Deus. Essa cliente eu Você não... é tolerante, Essa hein? cliente eu não marco mais. Já tá até escrito o nome dela, não marcar mais. Tá na agenda. Então, as meninas já sabem que não pode agendar. E quando ela agenda, a gente desmarca. Porque a gente tem um aplicativo também. Mas, normalmente, eu não tenho essa coisa assim, a cliente passou... eu respeito quem consegue, mas eu não consigo. Eu até brinco, falo para as minhas alunas, né? A gente tem que... A cliente é quem paga nosso salário. Então, a gente tem que ter uma... dosar aí. Então, assim, a cliente desmarcou em cima do horário, mas é uma cliente que nunca faz isso? Eu não tenho. E eu não costumo cobrar multa. Tá? Então, normalmente, se é uma coisa recorrente, às vezes o Caio mesmo entra em contato e fala, eu vi que você marcou algumas vezes, não veio, aconteceu alguma coisa. E aí elas falam, né? Mas se é que nem esse caso, a gente já não marca mais, não agenda, entendeu?
Bem bacana. Eu cobro 50% do valor adiantado para poder fazer o agendamento. A não ser que seja assim, vai fazer alongamento daqui 1 ou 2 dias, daí eu já não cobro. Mas quando é algo futuro, daí eu cobro 50% do valor adiantado, porque daí a pessoa, ela se compromete ali, porque ela pagou, né, aquele valor, né? Então, ela já deixou pago uma metade do valor, então ela não vai ter outro jeito. Ela vai ter que... Sem a gente não devolve. Entendi. Igual a Vicky falou, né? Imprevistos acontecem, a gente tem que entender também. É igual, a gente fala que o que é muito rígido, né? Ele quebra, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível, né? Acontece imprevistos às vezes com a gente desmarca um médico, um dentista. Sim. E não é porque às vezes a pessoa tá fazendo na maldade, é porque realmente aconteceu um imprevisto, né? Sim. Então a gente tem que querer ser flexível. Olha, vamos reagendar então, tal. Tentar dar sempre, né? Tem que ser flexível, tem que ter um jogo de cintura, né? Meninas, pegando o gancho, nem era nesse momento do Kiss, mas é porque me veio aqui que é algo que eu percebi que eu como cliente, a Carol como, né, também tendo o estúdio, e vocês devem passar por isso. E eu acho legal que tem muita gente aí que está assistindo, ouvindo a gente, deve estar nesse momento. Como fazer com as clientes que se apegam, por exemplo, eu só faço com a Vicky, eu só faço com a Letícia, igual eu só fazia com a Carol. Como que vocês conseguem fazer com que expandir, né, e treinar essa equipe para que as clientes desapeguem? Lá no salão eu tenho um joguinho de cintura, né? Então vamos supor, a cliente Carol só faz com a profissional Jéssica. Ô Jéssica, como que a sua cliente Carol gosta que seja feita a unha? Porque tem isso, né? A gente tem um padrão de ser feita, mas tem umas particularidades, né? A cliente gosta da unha mais fechadinha, mais aberta. Aí eu pergunto pra ela, ela gosta assim assado. Beleza, dessa vez ela vai fazer com tal profissional. Profissional, vem aqui. Ela vai te explicar como é que ela faz a unha de tal fulana que é sua cliente, porque ela vai fazer dessa vez. E aí ela faz ali do jeitinho que a cliente gosta. E aí assim, eu sempre falo pra cliente, faça dessa vez. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Mas vocês tentam fazer um rodízio ou é exclusiva a opção do cliente escolher com quem ele vai fazer? É exclusivo da cliente. A cliente escolhe com qual profissional ela quer fazer. Eu deixo ela escolher. Mas assim, lá no salão eu sempre dou, quando a cliente não pede a preferência por profissional, que é um pouco mais difícil, eu dou preferência pra agenda que está mais vazia. Então tem horário vago, eu coloco o cliente ali. Eu também faço exatamente assim. A gente vê, não tem preferência, aí a gente pega e marca com a profissional que tem horário, enfim. E assim por diante. Mas assim, Vicky, você, obviamente, pelo menos, né, pelo que eu vejo aí do mercado em geral, para fazer com você é um valor diferenciado. Então, eu parei de atender em novembro do ano passado, porque eu tô em gravação do curso online, e aí eu precisei, para mim foi um luto, fiquei uns 15 dias chorando, pretendo voltar. Meu marido fala, não é possível, mas eu pretendo voltar, porque eu gosto dessa conexão, eu gosto da operação, eu sou mão na massa, sabe? Essa coisa de ficar em escritório, eu que cuido do financeiro da empresa, mas eu sou operacional. Mas comigo era o mesmo preço. Eu tenho uma linha de raciocínio, Evelyn, que é assim, como que eu qualifiquei todas as minhas profissionais, eu dou um treinamento de 40 a 60 dias para elas, arcando, tá? Durante esse período elas são remuneradas. Eu arco com isso, eu arco com produto, eu arco com... É uma ajuda de custo, né? E com as modelos. Então, eu chamo modelo de graça, não me pagam nada. Porque, às vezes, as pessoas falam, não estou conseguindo modelo. Nem que seja para pagar uma taxa. Eu vou falar, hoje em dia tem um nome no mercado e eu também tenho dificuldade. Ou seja, você poderia... Eu poderia cobrar um valor que seja simbólico para, às vezes, pagar meus produtos e eu tenho dificuldade. Então, é de graça. Ela vem e eu fico treinando uma equipe de 40 a 60 dias. Com 60 dias, normalmente, elas estão 100% prontas. Quem tem mais facilidade, normalmente, né, a gente vai sentindo e vai liberando para o atendimento. Então, assim, não tem como pessoas que eu treinei, qualifiquei, eu considerar que elas são menores ou não vão oferecer o mesmo trabalho que o meu, né? Então, quando eu atendi em mesa, o meu valor era o mesmo da minha equipe, independente. A única questão é que a minha agenda enchia um pouquinho mais rápido por conta, né? E eu tinha muitas clientes, aí quando eu parei de atender, a gente teve essa questão, com quem eu faço? E a gente sempre tenta falar, com quem você fizer, você vai ter o mesmo padrão. Tanto que é o que eu falei. É desafiador. Às vezes as meninas falavam, era cliente da Vitória. Mas eu dou as mesmas garantias para minhas clientes. As minhas clientes, elas podem fazer a unha hoje. Em 24 horas, se ela não gostar, ela vai me mandar uma foto, me falar, não gostei, não me adaptei. Eu vou entender.
tem pessoas que tiram proveito disso, tem pessoas que realmente o serviço não ficou legal. Então, o que eu dou a opção? Você pode vir refazer o seu trabalho, ou eu devolvo, você vem remover, né? E eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, eu dou essa garantia. Tá? Muito bacana, né? Isso Muito acaba bacana. dando também, assim, uma segurança para cliente. E se eu fizer Com e não certeza. gostar? E se eu não me adaptar? E se, entendeu? Por exemplo, minha cliente fez o alongamento. E ficou grande demais, eu não tô me adaptando. Me manda uma mensagem. A gente costuma dizer assim, até em 7 dias, eu diminuo sem cobrar também. Ela pode vir, a gente faz um encaixe entre uma cliente e outra e diminui. Aí, às vezes, também tem casos de, passou 10 dias, ela falou. A gente vai dosando isso. Mas, no geral, as regrinhas são essas. Olha, Entendeu? que legal. Que é complicado também, né? Às vezes a cliente faz com uma profissional que ela nunca fez, né? Com a profissional que ela já está acostumada, a profissional fala, olha, dá uma olhadinha, vê se você gostou. Ela, tá lindo. Ela nem olha, nem para olhar os detalhes. Agora, quando é a primeira vez que ela faz com a tal profissional, ela já começa a ficar assim, ó, ai meu Deus. Caçar. Ai meu Deus, ela caça insegura, defeito, né? ela se sente insegura. E tem muito essa questão, às vezes, não é nem a qualidade do trabalho de uma profissional para outra, é o relacionamento com o cliente, né? Porque eu tenho meninas da minha equipe que falam mais, são mais falantes, cativam mais as clientes. Eu tenho uma das meninas da minha equipe, a Bianca, que ela é bem quietinha. Mas ela tem uma cartela de cliente, eu até falo assim, mas como que você cativa essas clientes? Você nem fala, brinco com ela, né? Mas ela é muito ágil, ela fala o necessário e ela vai dosando a cliente que gosta mais de conversar e tal. Mas, no geral, tem essa questão de relacionamento. Meu marido até fala assim, às vezes, hoje você não tá bem, o que acontece? E seu trabalho não ficou 100%. Pelo relacionamento que você tem com o cliente, ele vai falar, poxa, eu vi que hoje a Lê não estava bem, nem vou falar nada. Na próxima, lá na manutenção, eu comento com ela. É verdade. Entendeu? É Pelo verdade, relacionamento que você verdade. tem. Aí, se você é uma pessoa Relacionamento, a importância. que, tipo, deixa pra lá, não sei o quê, tipo, não tá nem aí pra cliente, é um pouco grosseira, numa dessa ela fala, quer saber? Vou reclamar mesmo, quer prejudicar, porque eu paguei. E não é assim, né? Então, Sim. às vezes, tem toda essa questão. A gente fala muito para a equipe do relacionamento com o cliente, que é extremamente importante, para criar um elo mesmo, né? A comunicação ela é muito importante durante o atendimento, né? Muitas das vezes acontece algum tipo de problema em mesa, ou às vezes no atendimento, e muitas das vezes a falha foi na comunicação. Você não se comunicou com a sua cliente, você não deixou claro, você não explicou, você não falou. Gente, a gente fica 3 horas de frente com a cliente. O que mais tem é assunto para a gente conversar, né? Pode explicar também para a cliente sobre o procedimento, tirar dúvidas. Eu falo muito isso com as meninas lá do salão. Pergunte para a cliente qual que é a dúvida que ela tem do alongamento. Por que ela nunca colocou antes? E aí você vai sanando as dúvidas daquela cliente. Porque eu achei que danificava. Você vai explicar isso para sua cliente, ela vai sanando as dúvidas de outras pessoas que nunca colocaram alongamento. Então, você vai criando ali um exército, né, de pessoas que são apaixonadas pelo alongamento. Então, você tem que enfatizar isso, né? Nossa, Olê, muito e legal. esse contato com o cliente, ele te mostra muitas das vezes coisas que você fazendo curso, pagando mentoria, você não vai conseguir solucionar, né? Às vezes é ali no feedback que o cliente te dá, ele te mostra onde é que você tá errando, né? A famosa jornada do cliente, né? Exatamente. Quando a gente tenta ser cliente do nosso espaço, e aí a gente começa a ter um olhar crítico mesmo, identificar o que tá falho, o que eu não gostaria como cliente. E nem é só o que a gente não gostaria, mas o que o meu cliente não gostaria, né? Porque a gente lida com todo tipo de personalidade, todo tipo de cliente. Então, é errado a gente imaginar e formar um atendimento e uma estratégia voltado para o que a gente gostaria, né? Porque o perfil do seu cliente não é o mesmo que o seu. Eu falei né? esses dias isso para uma aluna, né? Minha cliente falou que minha francesinha estava torta, eu fiquei brava, eu quero demitir essa cliente. Eu falei, olha, você pode ver essa situação como uma forma de aprendizado. Eu fazia esmaltação comum sem chegar próximo à região da cutícula. Uma cliente chegou para mim e falou, Lê, deixa eu te dar uma dica. Eu gosto que a esmaltação seja mais próxima à região da cutícula. Tenta fazer assim. Cara, as outras clientes, elas não comentaram sobre isso porque elas não tinham visto a diferença. Quando eu comecei a mudar a minha esmaltação, isso foi no comecinho da minha carreira, elas começaram a falar, nossa, Lê, você mudou sua esmaltação, tá mais próximo da região da cutícula, tá mais bonita. Então, às vezes o feedback da cliente não é para te prejudicar, é para realmente te auxiliar. Então, é muito importante ouvir o seu cliente. Até porque ela te prejudica quando ela não te dá um feedback. Ela simplesmente vai embora e não volta. E não Exatamente. fala, Dá né? chance. Recente, há acho que 2 meses, mais ou menos, a gente montou uma equipe de pós-atendimento. Então, você é atendida hoje no espaço, amanhã a gente te liga
né? E sai e pergunta tudo, desde o manobrista, limpeza do banheiro, como que tá, se falaram do aplicativo e assim por diante. E eu acho assim que a melhor forma da gente moldar a nossa empresa é justamente com o feedback do cliente. Porque ele vai olhar, exatamente. Às vezes você fala, caramba, como eu não vi isso? Tinha um detalhe no meu aplicativo que o pós-atendimento mudou. Que antes ela tinha que, por exemplo, eu gosto de fazer com a Carol ou com a Evelyn. Aí ela ia lá e entrava, tinha que entrar nome por nome. Tipo, Carol, aí não tinha nenhum horário com a Carol. Entrava lá, não tinha nenhum, aí ficava entrando. Hoje, meu aplicativo, você pega, você clica lá e ele aparece todas as profissionais, os horários que elas têm disponível, ou você coloca assim, com qualquer profissional. E aí o próprio aplicativo vai jogar. Isso não foi a gente que percebeu, foi um feedback no pós-atendimento de uma cliente. E várias outras coisas, né? E sobre isso que ela estava falando, da gente receber... É importante, porque bom é aquele cliente que reclama e dá a oportunidade da gente consertar. Dura aquele que não volta mais, né? Porque eu sou esse perfil, eu não sou de reclamar. Se eu não gostei, eu simplesmente não volto. Eu sou esse. Eu também. É aí que tá o problema. Exatamente. E sair um pouco da defensiva, né? Porque que nem, eu vou demitir essa cliente que ela não gostou da minha francesinha. Poxa, mas será que ela tem razão? A gente fica muito na defensiva. E acha que todo mundo tá ou querendo cutucar, ou querendo prejudicar. E não é isso, né? Vamos começar a olhar com olhos bons. Por mais que seja... E meu marido até fala, as clientes mais exigentes são as mais fiéis. As mais fiéis e as melhores da gente ter. As melhores. Porque elas que vão, são nosso termômetro, né? Também que eleva o nível, Exatamente. Por exemplo, eu tenho um cliente que é tão exigente, fala assim, se fulano vai lá, eu vou, porque se ela vai... Então, deve ser bom. E assim por diante. Vira um parâmetro de qualidade, né? Exatamente. Muito legal isso, né? Então, a gente está falando, eu acho que nada mais, nada menos que a gente está falando aqui é sobre proporcionar experiência, Exatamente. né? É experiência em contato com o espaço de vocês, com a profissional. Às vezes as meninas ficam tão focadas, né? Eu preciso ter um bom trabalho para eu conseguir captar clientes. Gente, é um conjunto, né? É um bom atendimento, é um bom pós-venda, né? É um bom trabalho, é uma boa comunicação. Tudo isso envolve um bom trabalho e a chamar mais clientes, né? Então, não é só a técnica em si, é um conjunto. Muito legal, meninas. Esse quiz está virando um podcast, Profissionais que trabalham sem cuidar das unhas. Opa. Gente. Dislike também. Vocês sempre estão com as unhas impecáveis, é isso? Sim. Conta pra gente. A maioria das vezes. Mas nem sempre foi assim. Mas é importante. Eu acho importante. Ela disse que antes de vir pro podcast, né, você deu uma corridinha lá. Uma ajeitadinha, porque a gente faz um vídeo, grava alguma coisa, ministra curso, motor pega, lixa, né? Mas eu procuro sempre, pelo menos, estar de alongamento. Às vezes não dá pra esmaltar alguma coisa, mas tô sempre de alongamento. E uma coisa eu falo, né? A gente é propaganda do nosso trabalho. Como que você vai estar com a unha toda destruída e vai fazer algo bonito em alguém, né? Então, a gente tem que zelar. Lá no espaço, eu peço também para as meninas irem maquiadas. Não precisa fazer uma maquiagem muito elaborada. Um básico. Porque a cliente vai lá para ter uma experiência com você. Sim. Aí você tá lá com aquela cara de cansada. Uma melhora de autoestima, né? Exatamente. Com aquela cara de cansada. Porque tá cansada, é normal. A gente tem que estar sempre unha feita. Eu peço para ela sempre estar com a unha feita. Nem digo, mas assim, as extensionistas mesmo, as nail designers, com alongamento. Eu sempre peço para elas, estejam com alongamento. Então, elas podem fazer uma na outra, num momento ali que não tem cliente, ou depois do expediente, ou deixar elas livres. Não pagam por nada disso, produto, nada, só precisam comunicar a gente. E pronto. Então, é uma exigência nossa, a gente sempre pede para que elas estejam. Porque é importante, né? A imagem, né? Gente, a imagem é o que ela estava falando, né? Que eu não posso abrir agora. Mas a imagem diz tudo. Tudo, né? É aquela coisa, a impressão, né? A primeira que fica, né? A primeira impressão é a que fica. Então, você vê uma pessoa, tipo, destruída. Como que você vai passar E outra também, né? A questão da captação de clientes, né? Que muitas delas ficam, eu preciso captar clientes. Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu fui no shopping comprar um tênis porque eu ia voltar pra academia. E eu estava lá com 2 vendedoras. Elas estavam sem alongamentos. Na verdade, uma estava com alongamento, mas estava bem assim, precisando fazer manutenção, estava bem capenguinha, né? E aí eu cheguei lá, fiz questão, né? Vou pagar, né? Faço assim com a unha, fico assim na mesa, já faz o marketing dela. E ela, nossa, que unha bonita. Eu falei, eu faço alongamento, tenho uma equipe. A cliente agendou, as duas agendou alongamento no meu espaço. Exatamente. Uma agendou para fazer blindagem, a outra fez o alongamento. Então, assim, às vezes você fica pensando, a oportunidade de captar clientes é só no Instagram.
em todo lugar. Você vai pagar uma Não, em conta, todo você vai no tempo. mercado. Todo. Se você tiver com a sua unha ali feitinha, às vezes a operadora de caixa, a mocinha que está na lotérica, é um futuro cliente. Então, você tem ali potenciais clientes em todos os lugares. E Isso falo aí. por experiência própria. Eu encontrei a Carol através de eu ver Olha, Uma cliente, uma né? cliente e eu falei, aonde você fez? Me indica que eu vou lá. E fui. E não larguei É assim, até hoje. Nós somos Indiquei, vitrines, né? Exatamente. indiquei irmã, família, amigos e por aí vai, né? pra Bem vocês legal. verem. Qual que é o próximo? Manicure ou nail designer? Vocês acham que é diferente? Eu acho que aqui não tem nem plaquinha, né? Eu acho que é mais pra gente discutir. Vocês acham que tem diferença? Vocês se apresentam como nail, como manicure? Você sempre passa a bola primeiro pra mim, né? Vocês perceberam, né? Bom, eu acho que uma coisa puxa a outra, tá? Eu acho que tem conexão total, mas como que eu posso dizer? Não sei se dá pra gente falar que são funções diferentes. São Especializações diferentes, perfeito. Especializações diferentes, né? Então, assim, uma manicure não tem como ela ser uma nail designer. E uma nail designer, se ela não for para uma especialização, ela não tem como ser uma manicure, né? Pode até se arriscar, mas não tem essa especialização. Eu acho, por exemplo, quando eu me apresento e falo assim, eu sou nail designer, aí a pessoa fica, mas o que é? Porque tem muita gente que não sabe. Sim. Aí eu falo, eu sou manicure. Aí a pessoa já entende, porque sabe que a gente mexe com unhas, né? Sim, sim. Mas eu acho que são especializações diferentes. A gente está no mesmo universo, mas é que nem a gente fala, é médico, né? Mas cada um tem a sua especialização. Mas acredito que uma coisa acaba puxando a outra e assim por diante. Eu Perfeito. concordo e assino embaixo com a Carol. É exatamente isso. É como se fosse um médico, né? Ele é médico, mas ele tem ali os seus pós, né? Ele é especialista nisso, ele é especialista naquilo, então é a mesma coisa. E meninas, a questão também, fazendo um link assim, ainda que tem, principalmente que, né, aqui é um especial ao Dia da Manicure, né? Que é esse mês agora de junho. E ainda aquela questão das meninas que não se sentem orgulhosas de falarem que são manicures, que são nail designers, assim, o que vocês poderiam falar? Vou contar uma experiência que aconteceu comigo uma vez no churrasco, né? Eu estava lá no churrasco, todo mundo estava falando com o que trabalhava, né? Eu cheguei, eu tinha acabado de comprar um carro, e aí eu cheguei lá, com o que você trabalha? Falei, eu sou manicure. Manicure com esse carro? Falei, conquistei com o suor do meu trabalho, assim como todas as profissões. O cara ficou tão sem graça que ele não sabia onde enfiar a cara dele, mas as pessoas ainda têm essa visão, né? Que a manicure, a nail designer, ela não consegue conquistar nada. E não só a nail designer, né? Igual a gente estava falando agora. Tem muitas manicures também, né? Você não precisa, às vezes, migrar para o alongamento. Você, tendo determinação na área que você trabalha, você vai conseguir conquistar o que você quiser, sendo manicure ou nail designer. Não, eu preciso fazer alongamento para eu conquistar tal coisa. Não, você não precisa. Você pode se especializar na cutícula, na esmaltação, e ser expert numa esmaltação em gel nas unhas naturais, numa blindagem. Então, você não precisa necessariamente... Hoje em dia, as meninas estão muito com isso, né? Para eu conquistar tal coisa, eu preciso fazer alongamento. Você pode conquistar a prosperidade através do trabalho que você faz. Tendo a excelência naquilo que você faz, você chega onde você quiser. Incrível. Muito bom, né? É isso aí. Próxima. Trabalhar com o marido. Já falamos sobre isso, né? E aí, eu vou dar positivo? pontinho positivo. Elas estão todas apaixonadas, hein? Olha só. Viu? É igual a Anitta. Às vezes sim, às vezes não. Com muita frequência, sim. Depende, né? Depende. Então, foi like trabalhar com o marido. Homens que Acho fazem as maravilhoso. unhas. Eu também. Like. Olha aí. Higiene é tudo. Unhas não é só a aparência, né? Mas você fala Higiene de trabalhar ou fazer de... Fazer as unhas. Ah, Homens que então, se cuidam. Meu marido faz uma... Ele vai me matar, mas que faz uma blindagenzinha. Show. Tá sempre com a unha E feita. fica incrível, não fica? Fica um aspecto, né, de homem que se cuida, né? Aquela coisa limpinha, né? Exatamente. E agora tá em tendência também os homens pintarem as unhas, fazerem Sim, nail a gente art, já tem né? bastante. Gente, eu contei pra Carol que esses dias eu cheguei na academia e um dos personagens estava com a unha... E ele é todo, assim, tatuado, assim. É o que eu falei, que a gente tem que tirar os preconceitos e os estigmas, né? O homem faz unha.
Gente, faz. E a gente gosta. Não é, mulherada? Gosta. A gente gosta e admira. Vocês não gostam de ver a gente com a unha bonita? A gente também gosta de ver vocês com a unha bonita, não é? E aí, ele tava com a unha preta, assim, pintado de preto e tal. E ele é mais velho e tal. E aí o meu personal falou assim, olha isso. Olha lá. Aí eu falei, que máximo, vem cá, deixa eu ver. Tal. Nossa, ele, você gostou? Ainda um pouco inseguro, mas assim... Já desarmou, né? Já desarmou. Eu falei, parabéns. Eu falei, você ficou mais estiloso ainda, combinou com você, eu acho incrível, tal, não sei o que. Ele, obrigada. E eu falei, caramba, que cara... Né? Porque, assim, ele tem que ter muita autoconfiança, né? Ainda pra porque não tem escutar todo... nada, né? Imagina, todo mundo tirando o sarro, porque ainda, né? Homens, vamos parar com isso, gente. Tá um pouco ultrapassado isso, né? Os homens também têm que fazer as unhas e fica super bacana, fica super bonito. E eu admirei de verdade, não só porque eu trabalho com isso, eu achei ele super estiloso. Deu uma personalidade, assim como pra gente a unha traz personalidade, né? Pra eles também. É o cuidado, né? A unha não é só estética, também é cuidado, né? Você ir fazer as unhas é uma questão de cuidado com o seu próprio corpo, né? Exatamente. Então ele tá certíssimo, correto. É isso aí. Então, Então muito homens, bom. façam as unhas. Exatamente. Essa polêmica, eu acho que vocês se recordam de um... Como Com que a gente pode certeza. intitular ele, amiga? Um coach? É um coach. Um Coach, coach. né? Que ele fez um vídeo falando que manicure não era escalável, que manicure ia ter que trabalhar toda uma vida pra conhecer Maldivas ou coisas do tipo, né? Uhum. E aí as meninas já colocaram aqui que é dislike, né? Ele foi, a palavra ignorante, né? É a questão da falta de conhecimento, né? Sim. Então ele foi ignorante na fala dele, porque ele não tem o conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros profissionais que falam sobre administração, sobre marketing específico para nossa área. Então o que ele quis dizer ser exclusivo de ensinar, já tem muita gente na nossa área há muito tempo ensinando e ainda da forma correta, porque nem tudo que se usa em todas as empresas se usa na nossa profissão. O marketing, a administração, então já tem muita gente na nossa profissão que ensina como trabalhar com marketing, administração dentro da nossa área de forma específica. Então foi a ignorância da falta de conhecimento da nossa área, porque tem muita gente na nossa profissão que ensina a fazer o marketing e administração personalizada para nossa área e dá muito Hoje certo. em dia tem contabilidade focado também para nossa Exatamente. área. Esses dias eu fiz curso de biossegurança também voltado a biomédicas, mesmo especialista em unhas. Para Olha, que manicures. máximo. É muito, né? Ele tá ultrapassado, E né? fala Ele assim, precisa que é uma área conhecer um super pouquinho mais da nossa próspera, né? área. Tipo assim, Muito. a gente teve aí pandemia, teve tantas situações, né, atípicas e que tantas empresas fecharam, grandes empresários, grandes, né? E a área da beleza só vem crescendo. Então ele realmente não, né, foi um Infeliz. comentário infeliz, exatamente. E assim, meninas, para quem também está começando ou para quem está um tempo na área, às vezes não tem assim visão mesmo, né? Como escalar? Quais são o que vocês enxergam com as principais formas de realmente de escalar na profissão? Por exemplo, vocês, a gente já sabe, né? Vocês ministram cursos, tem o próprio espaço. Tem que venda mais? de produto também. Eu acho que toda a área, né, dá pra gente escalar, né? No caso, igual eu tava falando agora, a manicure, né, que trabalha com pedicure e manicure. Ela pode se especializar em blindagem, em esmaltação em gel, ela pode montar uma equipe especialista nisso, ela pode ensinar isso como um curso online, como um curso presencial, ela pode ali criar a técnica dela, então todo o negócio é escalável. Exatamente. Ela pode ministrar para iniciantes, para avançado, né? Pessoas que querem se especializar na gestão do negócio, mentorias, cursos online que quanto que a gente não super consegue alto, faturar num curso online, né? E atingir um mercado aí. E, inclusive, o mercado internacional, né? Que era o que a gente estava falando hoje, né? Demais. Eu tava no salão fazendo o cabelo e a make e tinha uma cliente que mora no Canadá. E ela chegou há 2 dias e ela já foi pra manicure. E aí a cabeleireira falou, nossa, mas aqui eu recebo tanto pessoas de fora que, assim, chegou, a primeira coisa que elas fazem, eu quero uma manicure brasileira. E aí ela tava comentando que lá no Canadá ela viaja 100 quilômetros até uma manicure brasileira e pra conseguir agenda com ela são 3 meses. Nossa. Gente, olha isso. Olha o mar de oportunidades, né? Porque lá elas não tiram a cutícula, elas não pintam da forma que a gente pinta, elas só afastam, quando afasta. Então ela falou assim que quando vê uma brasileira,
ela, assim, tem agenda escassa. Porque, realmente, as brasileiras são referências de capricho, de um E estética serviço em geral, diferenciado. E eu fiquei chocada com a informação, né? 100 quilômetros, 3 meses de agenda fechada. E quando acha? Porque tem vezes que não tem. Então, é algo assim que a gente tem muito que crescer, né? Exatamente. Tem muito que informar esse mercado para que a gente consiga atingir aí um nível internacional. Assim como as profissionais daqui admiram as russas, né? E tem o sonho de ir lá fazer o curso, né? As profissionais lá de fora também estão olhando pra gente. Tem muita gente que fala que o mercado tá saturado, né? Mas ele não tá saturado. Ele tá saturado, sim, de pessoas... Ele tá saturado... Né? Ele não está saturado, mas ele precisa de pessoas que sejam mais motivadas a querer dar o seu melhor, né? Muitas das meninas ficam, mas tem muita gente fazendo alongamento. Mas, cara, a gente que tem equipe, a gente sabe, né? Não é todas as profissionais que fazem da mesma forma. Você pode ensinar um método para elas padronizar, mas nem todo mundo faz da mesma forma. Aquela profissional, ela tem um jeitinho de tirar cutícula, ela tem um jeitinho de fazer a esmaltação que cativa a cliente. Então, assim, o nosso mercado, ele tem muito que crescer ainda. Não fique achando que o nosso mercado está saturado, porque ele está só começando. E tem muito lugar para chegar. Eu uso isso sempre aí, muito uma bom. frase, inclusive, que assim, o mercado não está saturado, ele está saturado de pessoas buscando bons profissionais. Exatamente. Muito bom, Porque verdade, muito bom. o pessoal, É isso aí. que assim, é difícil mesmo, né? A gente mesmo vai às vezes procurar alguém para fazer algum serviço e falar, nossa, hoje em dia tá tão difícil achar alguém bom, né? Nossa. Em algumas situações, então é isso. É muito bem, meninas. Tem mais? Tem mais. Isso aí é Ai, polêmico. polêmico. Ai, Fibra de meu vidro é a Deus. técnica mais resistente? Eu vou votar aqui sim, porque é. Eu vou no gancho da Lê pra me defender, porque aí eu já tenho uma defesa. Vocês podiam discordar para dar mais polêmica? Agora justifica, por que é a técnica mais resistente? A gente sabe que tem pessoas que defendem essa tese de que a fibra realmente ela traz resistência, não só o gel, mas tem profissionais que discordam. Qual que é a percepção de vocês? Eu acho que a fibra de vidro, ela nos possibilita fazer unhas de forma muito ampla, né? Então, a gente consegue pegar todos os tipos de unha. Já outras técnicas é um pouco mais difícil. E a fibra de vidro em junção com o gel, ela acaba ficando, sim, mais resistente. Eu falo isso pela questão das clientes que roem os cantinhos, né? Eu tive muita cliente que come alongamento nas laterais, se era técnica de gel moldado ou chips, e quando eu colocava fibra na unha dela, ela tinha mais dificuldade de roer os cantinhos. Então, eu senti muito isso na experiência de atendimento em mesa. Eu senti que quando eu fazia uma fibra de vidro em alguns modelos de unhas, tinha mais resistência, sim. Então, eu senti isso no atendimento de mesa. E você, Vicky? Eu vou para uma linha totalmente contrária à sua. A Vicky, Bom, a engenheira, vai É, trazer. a engenharia aqui. A mesma fibra, se você olhar para ela, né, a grosso modo, digamos assim, a mesma fibra que a gente usa na unha era a fibra que eu usava para concretar laje em prédio. Olha só isso. Por quê? Porque gente. traz resistência, enfim, tem várias questões aí da parte da engenharia. Então, eu venho dessa linha de raciocínio. Se ela é resistente para fazer uma laje, a gente usa a fibra para fazer para-choque de carro, barco. Imagina a resistência que tem, né? Obviamente que são fibras tratadas de forma completamente diferente para cada, né? Para cada nicho, né? nicho, exatamente. Mas eu tenho essa linha de raciocínio. Tanto que eu, particularmente, em todas as manutenções, eu reponho um pouco de fibra na minha cliente. Em todas. Isso sempre que eu posto no Instagram gera um pouquinho de polêmica. Por que que em toda manutenção você põe fibra se a fibra é só um extensor? Mas eu tenho essa linha de raciocínio, que a fibra, ela dá resistência, que quando ela vem para minha manutenção, eu estou renovando a resistência do alongamento dela e assim por diante. Então, eu até tenho a impressão, tá? Não tem como eu falar porque não é uma técnica que eu domino e faço no meu cotidiano. Mas eu tenho um pouco a impressão de que a fibra e o acrílico são um pouco compatíveis de resistência. Mas não tem como como não é meu dia a dia, mas eu tenho essa impressão. É verdade essa história, mas eu ouvi falar que quem inventou a técnica de fibra de vidro foi uma manicure, né, uma manicure designer, que as clientes dela quebravam muita unha e ela pegou a fibra de vidro que o marido dela trabalhava, eu também né? já escutei essa história. E uma ela carioca, colocou né? na unha porque ela não aguentava mais ver as clientes dela quebrando unha. E ela colocou Ele a fibra era de funileiro, vidro. não era? Isso. Então, Olha que legal. A gente não sabe se é verídico. se é verídico. Essa manicure, gente. Aonde que tá essa manicure? Se você está nos ouvindo aí, se manifeste aqui, porque a gente vai querer saber melhor da E parece que a história, dona né? do salão que ela trabalhava, foi a fundo, atrás de fábrica, e aí patenteou, enfim.
né? Eu também escutei, mas não sei se é verdade. Verdade. Mas se parece- vocês conhecem, gente, marque ela aqui, que tá todo mundo querendo saber quem é. Muito Mas bom. assim, independente das opiniões, aqui a gente tá pra realmente saber a opinião e a experiência de cada uma de vocês, né? Não é pra confrontar ou pra E levantar não é nada algo absoluto, de né? uma verdade Exatamente. absoluta. Exatamente. Exatamente. É o que dá certo pra você, é o que você faz em mesa, o que te traz resultado. Então a gente tá aqui pra compartilhar. Exatamente. Muito O mercado, bom. ele tá cheio disso, né? Às vezes, uma pessoa falou tal coisa, então é verdade, né? É. A verdade, ela tem 3 lados, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, né? Então, a gente não sempre é... precisa escutar tudo, né? Exatamente. Gostei dessa, eu sempre falava dos dois, gostei dos 3. Muito bom, meninas. Então, assim, nosso tempo já tá, né, em cima. Nós gostaríamos novamente de agradecer a presença de vocês, assim. O conteúdo foi muito rico, tudo que vocês trouxeram aqui de inspiração, motivação, técnica, sabe? E, assim, acima de tudo, determinação, propósito, enfim. Eu acho que tem tudo a ver. Esse é o objetivo do Podnails, né? A gente falou que... você estava falando da primeira, que hoje o mercado tem, né, vários... Tem a parte de Biossegurança. De biossegurança. Então, assim, primeiro podcast, assim, voltado para nail designer mesmo, que é com o objetivo isso, de inspirar, profissionalizar e trazer experiências aí para todo esse mercado maravilhoso. Então, infinitamente agradecida, né, pela presença de vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E contem com a gente para o que vocês precisarem. Eu quero agradecer, né, primeiramente a vocês pela oportunidade. Eu me sinto honrada. Quando cheguei aqui, eu nem acreditei que eu estava do lado da Vicky, da Evelyn, da Carol. Eu falei, cara, que incrível. Olha onde Deus me trouxe, né? Olha onde minha profissão me trouxe, né? Estar ao lado de grandes empresárias, de grandes referências do mercado. Eu me sinto honrada de estar aqui. E eu espero estar representando todas vocês aí, de estar do lado de mulheres tão incríveis como essa. Gente, elas são maravilhosas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. É uma vitória. Obrigada, Lê. Imagina, é uma vitória pra gente também, compartilhada. E é isso. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? A Carol sempre lembra de mim, me manda uma mensagem, então muito obrigada também. Graças a Deus agora deu certo, né, Carol? Essa agenda Difícil essa agenda. Sou ruim para responder o WhatsApp, mas enfim, muito obrigada. É uma honra estar aqui, né? Podendo, né, lembrar aqui da Lê também, que ela não lembrava de mim. Gente, mas a eu Vicky lembrava. tinha feito um curso A gente comigo, já que fez um curso vergonha! junto. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, por poder falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho, né? E a gente poder agregar um pouco na vida de mais mulheres aí por esse mundo. Exato. E pra vocês Dúvida verem, nenhuma. né, eu tô tendo a oportunidade de conversar bastante hoje com a Vicky, né, e ver que, poxa, a gente nunca imagina que aquela pessoa que a gente admira no Instagram, né, que a gente tem como inspiração, passa pelas mesmas situações Sim. que a gente. Dificuldades, né? Falei, cara, é a mesma coisa, e então acontece. A gente não fiquem pensando que, pra ela é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa que no Instagram a gente posta ali, né, É Que é tudo bom, o que é né? bom. A parte boa. Só a parte boa, é. só palco, né? Exatamente. Os bastidores ali de verdade. E né? e às vezes uns bastidores que a gente quer mostrar, mas no geral mesmo, né, nos perrengues a gente acaba segurando, né? É isso. É muito bom. E aí a gente sempre faz, né, aqui, que é o nome que nos trouxe até aqui, que é uma por todas, todas por uma. Então, isso aí. uma por todas, Todas por uma!